aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast com Rudy Landucci. Fala, meu amor. Ó, tivemos uma sequência implacável aí, hein, cara. Foi boa, né? Vanderlan, Tato, quem mais? Matheus Assato. Cara, tanta gente. E a gente não vai mentir, a gente gravou alguns na mesma semana, então eu me perdi já. Eu peguei uma mini férias e vai ser importante conversar com essa pessoa aqui, porque eu acabei 10 dias comendo bem errado. Comeu demais? Mas antes, agradecer os números aí da galera aqui no YouTube. Muito obrigado pela moral que vocês estão dando ao projeto aqui, né? Não o Palmeiras Cast só, mas a TV Palmeiras. A gente fica... Claro que a gente sabe o quão gigante é a torcida do Palmeiras, o quão engajada, né? Uma torcida de verdade mesmo, mas quando você vê os números ali, a gente em primeiro lugar no ano, então dá muita alegria, porque o processo não é feito só por nós dois, né? Sim. Hoje a gente tem o Davi, a gente já teve tanta gente ali no controle ali. O Nicolas, o Thiago, o Giovanni, o Miguel. Fala a galera do dia a dia, né? O Charu, que ainda não controlou o podcast, mas dá todo um respaldo pra gente ali nos bastidores. A Ale, que ajuda bastante a gente também. Então, muito obrigado, né, cara. Assim, é uma equipe muito grande, de gente muito competente. Quando a gente fala, o futebol não é só feito pelos jogadores, né? Eles são as estrelas, como diz, eles são as estrelas. Mas tem muita gente boa aí por trás, né, Luiz? Pois é, e o mais impactante desse nosso número, né, de 48 milhões de views, é que quando a gente compara com o segundo colocado, né, a gente tem 1/3 dos inscritos, né? Então, o que mostra que a família Palmeiras é muito engajada e, de fato, acompanha os nossos conteúdos com frequência e que o nosso conteúdo, de fato, top. É top. É assim? Parabéns pra você também. É top. O Luizão, que também tá em várias vertentes da TV Palmeiras. É top. Eu tava chegando agora, o Abel tava tirando foto ali, dando autógrafo, quase eu pedi também. Eu já conheço ele, mas eu falei, acho que eu vou pedir. Mas enfim, vamos falar, porque eu fui pra Orlando, eu passei 10 dias comendo tudo errado. E essa entrevista nunca veio na melhor hora. Não, cara, a gente vai falar sobre nutrição esportiva e é bacana porque a galera tem uma visão, acho que meio micro da coisa, que acha que a nutrição é simplesmente só o do que você se alimenta e qual que é o nutriente que tem ali, né? Tipo, mas tem muito mais coisa envolvida, não só o fato da alimentação e o nutriente, mas no que aquilo colabora para sua atividade, qual a melhora de performance que aquilo, recuperação traz para ti, né? para recuperação, ou até no caso da pessoa que não é atleta, qual que é a melhora no estado de saúde que aquilo traz para a pessoa, né? Então a gente vai conversar bastante. Com quem? Sobre nutrição com Mirtz Stancanelli, e a gente vai ter a companhia também da Elaine Souza para falar quando a gente entrar no assunto Palmeiras, porque a Elaine é quem vai entregar o paladar da rapaziada. Olha só, tô ansioso já. A Elaine vai entregar o paladar da rapaziada. Mas Mirtz, um prazer receber você aqui hoje, viu? Obrigado por aceitar o convite. Tava esperando o momento mesmo. Ai, que legal. Faz um tempo que a gente fala disso, né? Faz um tempo que a gente fala. Fala um tempo disso. Falei assim, pô, mas nós vamos falar de comida, o que nós vamos falar? Mas você abriu bem, etc. E eu falaria, assim, que os atletas, né, Rudy, seriam a cereja do bolo. Cereja do bolo. A cereja do bolo. Mas a cereja não pode comer toda hora, porque é muito doce. Não, por isso mesmo. Eu tô brincando. O cara já tá entrando na nutrição. Já. É a cereja, é o topo da montanha, né? Mas assim, eu que acompanho com um pouquinho mais... são vários processos que acontecem até o jogador, né, poder chegar ali e performar muito bem. E o Palmeiras, eu acho que faz muita coisa com perfeição aqui dentro, né? Inclusive o seu trabalho. Eu vejo que o pessoal aderiu bastante, né, ao nosso trabalho. Tem muitos departamentos que estão envolvidos para que o atleta se sinta bem, tenha saúde, esteja em condição de jogo, esteja bem, se recupere bem depois do jogo, porque a gente tem pouquíssimo tempo de recuperação. Então, a estrutura, quando a gente fala de estrutura, é esse apoio mesmo, intenso e profundo que a gente dá para o atleta, e uma coisa que a gente tem aqui é a aderência deles. Então, para a gente conseguir essa aderência, a gente teve que também abrir o pensamento e falar para eles, você está passando por isso, é assim que você está, esses são os seus dados, essas são as suas métricas, isso é o que está acontecendo no seu sangue, a gente precisa melhorar. E eles tendo essa consciência, os 10, 15 processos, por exemplo, de recover que a gente tem, eles aderem muito bem, porque eles sabem o que está acontecendo com eles. Então, eu acho que esse diferencial de aderência é o que a gente mais tem conquistado aqui, né? O elenco é um elenco realmente diferenciado, né?
E só uma coisa, Mitz, ela até brincou antes, né, da entrevista, pô, quero ver que o pessoal vai parar pra ouvir sobre... Muito pelo contrário, eu acho que o pessoal que tem orgulho do que o Palmeiras... A gente sempre teve orgulho do Palmeiras, mas do que virou, eu acho que passa muito por um processo igual ao teu, e eu acho que é uma entrevista de hoje, se eu não estivesse aqui apresentando, eu ia ficar em casa, botar na minha televisão, junto com a minha namorada que é palmeirense também, falar, mano, vamos ver o que o Palmeiras virou. E é muito legal a gente saber desse processo, que é o que o Luiz falou. A gente tem uma ideia, ele já tá aqui dentro, sabe? Ele sabe, mas assim, a gente que é de fora, assim, cara, você fala, meu, olha quanta coisa que o Palmeiras se preocupa. Não é à toa que tem menos lesões que muitos clubes. Sim. Não é à toa que o jogador, às vezes, tá performando uma intensidade mais forte do que... Então, pelo contrário, o seu trabalho aqui é muito bacana o torcedor conhecer, Mitz. Dá muito orgulho pra gente. Em cima disso aí que você falou, se eu disser pra ti que tem coisas que eu até pouco tempo atrás eu não conhecia, do trabalho mesmo dela, convivendo com ela, com a Elaine no dia a dia, uma coisa simples, outro dia que eu perguntei pra ela e pra Elaine sobre a suplementação, né? Porque tem a geladeirinha lá, cada atleta tem a sua garrafa, cada atleta tem o seu líquido. Aí eu falei, peraí, mas se o líquido é a mesma cor, é o mesmo líquido, por que cada um tem o seu? Uma pergunta bem assim, sim, bem boba, digamos assim, de quem não tinha pensado na macro, tinha pensado no micro. Aí a Elaine me explicou, ela falou assim, não, tem cada um a sua porque é individualizado. A base do suplemento é a mesma, mas as vitaminas que acompanham, né, que são o complemento, são diferentes. Então, às vezes, você tem um que precisa de mais vitamina D, o outro de mais vitamina B, o outro de mais uma vitamina, né, X, e aí você tem que fazer esse complemento para que a suplementação dele seja completa e não falte nenhuma vitamina, nenhum aminoácido, nada para ele, né? E aí você torna a carga completa. E eu que estava aqui dentro, por exemplo, não sabia. Não, então é muito legal hoje, cara. Eu acho que essa é a gestão do futuro, sabe? Eu penso muito nisso. A gestão do futuro não é você massacrar um departamento porque não vale nada. Não, muito pelo contrário. Ou vale pouco, enfim. Acho que é muito pelo contrário. Tudo que envolve você desempenhar um papel importante para o desempenho da saúde do atleta e também para ele alcançar performance, você tem dentro do departamento várias situações que podem apoiar isso. E eu penso que o Palmeiras foi isso. Palmeiras, na gestão, valorizou o que de melhor o departamento pode entregar e dentro desse melhor não interessava, entre aspas, o custo, tá? A não ser que você não me entregasse nada. Aí sim, né? Então tá gastando dinheiro à toa. Mas quando você não tá gastando dinheiro à toa, isso está sendo bem organizado e os atletas aderindo, a gente tem um outro processo importante aqui. Então eu penso que a gestão compreendeu isso e falou assim, ó, te dou um aval, uma responsabilidade a mais para você me mostrar que o teu departamento faz sentido para o atleta, para o Palmeiras, para a gestão, e você tem que assumir isso e ir para frente. E os nossos processos, eles são muito grandes, né? Você tem uma ideia, não sei nem se eu posso falar de dinheiro aqui. Acho que não sei se eu posso falar ou não, mas enfim. Fala. Vou falar, né? Mas eu sei que, por exemplo, nos meus, lá atrás, né, óbvio também, na Série B, também na Série A, o departamento de nutrição por ano gastava, sei lá, 300 mil, 400 mil no ano, certo? Então, assim, ó, põe a comida aí e tá tudo certo, né? Vai lá, é simples, você faz um bifezinho fora aí, põe os atletas para comer ali fora e tá tudo certo. Enfia no iFood aí. Vai ali no iFood, pede um iFood e já era. Então, isso foi assim, hoje não, nosso departamento, ele gasta alguns milhões, não é? E isso tem que ser revertido, de fato, para o atleta. Por isso que o nosso comprometimento é exatamente isso. Sei lá, a gente monta um buffet e a gente tem a certeza de que todas as preparações foram aceitas, todas saíram, a gente vai repor todas as preparações e os atletas, então, também variam dentro dessas preparações. Aí, só para ter uma ideia disso, né? Claro. Eu estava fazendo um cálculo ali, falei para Elaine, vou fazer um cálculo. Aí eu fui fazer um cálculo, a gente serve aqui no ano, para o profissional, 100 mil preparações. Caraca, no ano. No ano. No ano.
100 mil preparações e 20 mil suplementos. Desculpa, isso aqui dentro da academia ou conta viagem também? Não, tudo, o ano, Tudo, com viagem tá. e academia. Dá 100 mil aproximadamente. Né? Até um pouquinho mais, porque fora a gente acaba indo um dia antes. Né? Aí a gente tem mais 2 refeições acrescidas disso. Então não é possível que você simplesmente vai pegar essas 100 mil preparações e vai falar assim da cabeça, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma pizza, vai. Ai, pode uma pizza? Não pode uma pizza? Então você gera o conflito, o que pode, o que não pode comer, e etc, etc. Então não é possível que não tenha uma inteligência por trás, eu digo a inteligência do processo, que faça com que o atleta melhore suas condições físicas, psicológicas, né? Porque é neuromuscular, físicas, de uma forma geral, e que ele não, e metabólicas, e que ele não consiga colocar no equilíbrio isso. E aí, quer dizer, isso foi uma das coisas que eu falei, né, para o pessoal do Palmeiras, e esse investimento foi maravilhoso, porque a gente tem que fazer essa situação se reverter em benefício, principalmente para a cereja do bolo, que é o atleta. São jogadores. Que é o jogador. Antes de você dar ficha, eu sei que eu atrapalho o roteiro do Luiz, porque o normal é apresentar o convidado, falar com o convidado. É que a gente vai falar bastante de Palmeiras. Não mas é porque a Mirtz tocou num assunto, eu ia perguntar mais pra frente, mas eu tenho muita pergunta pra ela, que é a tal da aderência do grupo, né? A gente sempre fala dos jogadores, o quanto eles são focados, que quem chega, jogadores novos que chegarem, se não forem focados, eles mesmo não aguentam ficar, porque todo mundo é muito dedicado. O cara chega aqui, pega um cara que já ganhou 2 Libertadores, o cara tá mais focado do que o normal, o cara fala, não dá pra eu não ser igual o Gomes, senão eu não vou conseguir jogar. E é muito engraçado que o Guardiola, quando ele chega no Bayern, uma das coisas, o cara sabe, ele vai ser difícil ele implantar o jeito de jogar. O mais difícil foi ele mostrar para os jogadores a importância de se alimentar no pós-jogo. E sei lá, 4, 5 jogadores se alimentavam no buffet certo depois do jogo, e foi um problema, ele acabou tendo muitas lesões por conta disso. E ele disse, pelo menos é o que o preparador disse, que quando você se alimenta bem após o jogo, você tem 60% de chance. Quando você não se alimenta bem, você tem mais 60% de chance de se machucar. É real isso? E é muito louco você pegar o Guardiola no Bayern e os caras não tinham essa consciência. E não faz tanto tempo assim, tá falando 2013, 2014. 10 anos atrás. É que após um estresse, né, que os atletas sofrem, vamos dizer assim, que todo o metabolismo dele se desequilibra. Grande parte está bem desequilibrado. Tá? E esse processo de desequilíbrio é muito ruim, ele se estende depois do jogo, né? Então é como se você estivesse reorganizando todo o corpo para conseguir sofrer o estresse, ele muda de sentido, ele desequilibra mesmo, e aí quando termina o jogo ele está bem desequilibrado. E quanto mais rápido a gente equilibrar todo o sistema, mais rápido a gente tem um atleta estruturado, organizado, fibras musculares fechando, recuperação de energia, organização do sistema neural. Então, o sistema em si, ele tem uma janela, né, que o pessoal fala, ele tem um tempo. Esse tempo a gente pegar super aberto. É como se a gente falasse assim, pessoal, vou abrir a porta, passa todo mundo, e de repente ainda a porta fica aberta, daqui a pouco você fecha. Então é bem isso, então a gente aproveita esse momento para servir o máximo de nutrientes, recuperar a energia, colocar ele numa forma de hidratação melhor, porque está desidratado, e quanto mais cedo isso acontecer, mais aberta as portas estão dentro do corpo, e a gente aproveita muito mais o sistema. Se a gente passa de um determinado horário, sei lá, 6 horas, 8 horas, um dia, né? Ou se eu não como direito, por exemplo, vou comer um sanduba mesmo aí à noite, que não tem muitos nutrientes para nós, a gente não aproveita esse momento de abertura do corpo para reestruturar, e a gente demora depois 24 horas, 48 horas para conseguir fazer todo esse processo. Então, 60% a gente já consegue imediatamente após até 6 horas, né? Que a gente fala até 6 horas após o treino. Então, é muito sério o que ele falou. Isso já é bem definido na ciência, não é? Agora, é preciso que o atleta conheça isso.
Assim, entenda por isso. Então, esse é um dos pontos do que ele falou com razão, a gente já sabe bem disso, não foi um só corpo que teve essa desorganização, foram todos os que eles pesquisaram, Caraca. E todos conseguiram se recuperar mais cedo, em 6 horas, quando todo o processo alimentar, porque você não vai dormir imediatamente após o jogo, mas você vai sair com os amigos, vai, enfim, entendeu? Mas assim, pós o jogo, não é mais treino, não é mais, é social e comida. Social e alimentação. Então, ela tem uma diferença muito grande na performance do atleta. E a bebida quebra isso? A bebida quebra completamente. A bebida quebra, porque a bebida, o teor de álcool, vamos falar do álcool, né? O teor de álcool, ele desidrata muito e ele retira vitaminas do corpo extremamente importantes para aquele momento. Então, existe uma desidratação. Tem um estudo que o pessoal falou que é bom você tomar cerveja depois do jogo. Para você hidratar. O Zeca Pagodinho na pelada dele. O Zeca falou isso. O Zeca falou isso, né? E os caras lá da Alemanha, que precisa tomar um choppzinho, pô. Veio de lá. Eles estão matando pré, né? Cerveja quente ainda. Puta, veio de lá. Veio de lá. É bom você falar isso, né? Sim, mas desidrata mesmo. Não é, fizeram um artigo só para falar, olha, hidrata, não desidratou e ponto final, mas não é bem assim, né? Então, essa janela, esse tempo ali, para nós é crucial. Aí depois você tem os problemas, né? Você tem os problemas das 9h30 da noite, um jogo 9h30 da noite, como é que você vai fazer isso? Não é? Então, depois aí tem esses horários meio doido assim, ó, 8 horas da manhã, 11 horas da manhã, esse é o melhor horário para nós. O pior para eles, o melhor para nós. É bom? Às 11 horas da manhã para o recover. Ah, para depois, Mas o cara tem que comer macarrão 5h30 da manhã. Não, mas aí esse macarrão tem outro processo também importante no corpo. Despertador. Bom, mas eles comem. Mas eles comem. Não, mas deve fazer, porque eu vejo que todo time come macarrão quando tem jogo às 11, os caras comem o quê? 8 da manhã? Os caras comem 8 da manhã, mas a gente tem ensinado muitas outras coisas do que só o macarrão, só o frango, entendeu? E aí a ideia muito disso, pode seguir nisso? Às 11 horas da manhã, a gente tem que se preocupar até a última refeição do dia anterior. Então, veja, os meninos que não descem para fazer a última refeição, que é o lanche noturno, o jantar, ou principalmente o lanche noturno. Que saudade. Que saudade. Uma delícia o lanche noturno aí, você não tem noção. Por que saudade, Luiz? Que saudade. Se os hotéis falassem. Ites, grila. Esse lanchinho da noite, cara, é assim, ele é um lanchinho que ele é montado muitas vezes no andar, né? Que tem o hotel, geralmente, quando o Palmeiras concentra, quando viaja, o hotel reserva um espaço para o Palmeiras fazer as refeições. Só que esse lanche noturno, ele geralmente é montado no andar. Então pensa que é um andar onde ficam só os atletas, os seguranças ali e tal, comissão. E aí nesse andar, uma mesa com pão de queijo, às vezes são uma 50 preparações. Iogurte, no lanche noturno. Yakult, suco. E você roubava dos jogadores. Rapaz. Legal, Luiz. Vamos saber. Não roubava não. Eu participava da refeição. Só que eu fazia o kitzinho pra levar pro quarto. Sim, claro. Além de fazer lá, você fazia uma boquinha ali e depois a boquinha no quarto. Fazia um kitzinho pra levar pro quarto. Que saudade. Cara, mas que loucura isso aí. Mas tipo assim... Duas boquinhas, você fazia. E você treinava? Aí, tá vendo como você treinava como eles ou não? Não treinava, mas é pelo seguinte, tomando esporro. Não, mas por que eu fazia? Porque geralmente, quando a gente viaja junto com a delegação, o nosso horário de trabalho estende um pouquinho por conta das edições de conteúdo, né? É então, verdade. Eu prolongava, e aí como eu sabia que o lanche ele tinha um horário estipulado, era até aquele horário, depois daquilo você não tem mais nada, eu já pegava uma reservinha, pegava um iogurte a mais, pegava uns 2 pães de queijo pra levar. E aí durante a noite eu tô editando ali, bateu alguma coisa, você vai mastigando, entendeu? Porque você não precisa fazer pedido de nada, você tem ali já fácil. Mas pera, é que eu não vivo esse processo, mas, Mitz, aonde o Palmeiras vai, vocês fazem exatamente isso toda vez? A gente tem um processo alimentar que vai seguir um pouco da história do treino. Né, do quanto que a preparação física está querendo fazer ali com os atletas, se é uma manutenção, se é um ganho de performance, enfim, tem todo um aparato por trás. E a gente faz
esses 100 mil, né, que eu falei ao longo do ano, a gente faz nos hotéis, né, toda a preparação nos hotéis, aqui na academia, passa ali pela geladeira, que nem você falou, dentro do campo, a gente tem uma certa alimentação ali, que é a suplementação. A gente ajuda na casa dos atletas a fazer um processo alimentar, e eu chamo de carga alimentar, né? Também os kits aéreos que nós fazemos, né? Então, aquele lanchinho que fica ali embaixo, quando a gente grava e eles vão viajar, não fica e o kit de ônibus. Eu já roubei também, não podia nem falar isso. Aí, ó, tá vendo só? Perdão. Mas esse roubo aí, ele não tá consciente, ele é só um roubo. Não, eu tô com fome, eu comi. Não, na verdade é o seguinte, entrou todo mundo no ônibus, o ônibus saiu, tava ali de Tá, e você pegar aqui mesmo que eu vou... Quem não quer nada, tá ligado? Deixa eu pegar uma bolacha. Então, mas aí você fala, olha que interessante. Você falou isso, deixa eu pegar aí, mano, deixa eu pegar uma bolacha. Pega uma bolacha, acabou, já era, não é isso? Pronto. Nos atletas, não, eles olham para aquilo ali, e olham, avaliam e têm escolhas. Isso daqui vai ser melhor para mim neste momento. Isso daqui vai ser melhor para mim neste momento. É muito diferente. Então, assim, você, ele, de vez em quando eu, vou pegar que eu vou comer que eu tô com fome. Tá. Hoje, por exemplo, peguei uma sobremesa que eu tava saindo, falei, deixa eu ir embora, não vou pegar sobremesa não. Aí quando eu vi que era aquela sobremesa, eu falei, voltei e peguei. Mas porque eu gosto, não é, vai me fazer bem, não, eu gostei, eu gosto da sobremesa ali. Então, tem uma diferença muito grande na estrutura alimentar dos atletas, começando pelo conhecimento. É assim, eles precisam conhecer, eles precisam sentir e eles precisam ver. Sim. Conhecer, sentir e ver. Conhecer por que eles estão se alimentando daquele jeito, sentir o processo no corpo deles, ou ganho de peso, ou perda de peso, ou o metabolismo sendo muito mais, fluindo muito melhor, respondendo muito mais a várias estresses e recovers, e ele precisa ver que aquela situação foi melhor para ele, que são os dados que a gente mostra para eles o tempo inteiro. Olha, seu ferro melhorou, olha, seu magnésio melhorou, olha, seus minerais, suas vitaminas, isso ajuda pra caramba. E aí vai, por aí vai. Que coisa maravilhosa, né, cara? Aproveitando que você tocou em aprendizagem, né, esse lance do aprender, são quantos anos de bagagem já com a nutrição esportiva? Tô aprendendo há 30 anos. Há 30 anos. Mas você começou não no futebol, né, Mirtz? Não, comecei no basquete. Outros esportes. Basquete. Inclusive com uma dupla de grande nome. Ai, meu Deus, o basquete feminino, basquete feminino e vôlei feminino também. Mas primeiro foi o basquete com a Hortência e a Paula, que eram os grandes nomes ali da época. É mesmo? Aprendi muito com elas. Que legal, meu. Eu aprendi com elas a alimentação do atleta, na prática. Porque elas tinham um padrão alimentar e eu com aquela coisa toda de universidade, de faculdade e tudo mais. Aí eu falei assim, gente, agora eu caí aqui de paraquedas nesse time, coisa e tal. Aí ia jogar o Mundial, fui pro Mundial, enfim. E eu falei assim, sabe qual que é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver como elas comem, eu vou aprender com elas. Entendeu? Então fui vendo como elas comem, porque jogavam há muitos anos, já tinham sido campeãs, já tinham sido, né, o top para caramba o basquete naquela época. Eu falei assim, é assim que eu vou ver como elas comem. Aí teve alguns escorregões, por exemplo, teve uma americana que comia hambúrguer antes do jogo. Não, mas não julgo ela, que é tão bom hambúrguer nos Estados Unidos. Não, mas hambúrguer. Aí eu falei assim, não, mas não pode ser. Aí eu olhando assim, né, no vestiário, pegou um hambúrguer desse tamanho, hambúrguer mesmo, assim, tipo o pão mesmo, o queijo, né? Não, cheddar não, era um x-salada deles, assim, uma caixa fechada, 2 hambúrgueres tinha lá. Aí eu falei assim, não é possível que essa americana, né, vai comer esses hambúrgueres antes. Aí uma pessoa virou e falou assim, ela é cestinha do jogo. Eu falei, tá, não vou mexer nesse hambúrguer não. Deixa o hambúrguer aí, meu. Então esse pode, não pode, cai meio que por terra, viu? Mas pode comer, não pode? Então são muitas experiências. Comecei lá atrás com elas. A mente é divertida, né? Mas além da atuação como nutricionista, você jogou basquete também, né? Joguei, mas vou falar menos disso, né?
Ah, não, vamos falar basquete. mais. Ó, meu tamanho, 1,56 m. Mas você jogava Armadura. armadura? Armadura. Armadura. Armei todos os processos, inclusive esses aqui Ela não quer falar de jeito nenhum. Mas não quero falar disso. Mas parou por quê? Porque começou a comer hambúrguer. Não, mas eu joguei até 48 mais. Eu joguei até 48 mais. Eu tenho mais que 48 anos. Ela jogou até o ano passado. Eu joguei até o ano. Não, parou. Não, Só ainda parei uns 10 anos de jogar. Nossa. Parei 10 anos. Passado. Porque aí, estando no Palmeiras, não dá mais pra jogar. Né? Estando no Palmeiras é 24 horas aqui, assim, sem. Não, mas eu falo assim, pestanejar. profissionalmente mesmo. Não, eu joguei a fase de. Eu joguei desde Mirim. O Luiz, ela não quer falar, o Luiz, ele Não, volta. não, Ele tô fala, voltando no tempo. A Meu, laranja isso é daí- redonda. E a bola de basquete? É, redonda também. curiosidade. Não, mas isso daí é Brincadeira. desde a Pirelli, ó. A Pirelli há muitos anos era patrocinador lá da onde eu jogava. Mas eu joguei desde Mirim, desde 11 anos até, eu acho que 18 ou 19 anos, foi quando eu repeti de ano. E aí eu falei, não, quer saber? Não vai dar certo eu no basquete. A minha idade, minha altura não vai dar. Mas jogava bem, joguei federada, tudo. Joguei contra a Hortência, contra a Paula. Caraca. Foi bom, eu era bem, assim, ia bem no jogo, mandava e aí bem. apostou todas as fichas no estudo. Aí aí eu tinha que escolher, né? Aí eu tinha que escolher ou continuar no basquete ou mesmo fazer nutrição. Que na época o pessoal falava, o que é isso? O que é isso? Então veio a nutrição, aí eu falei, quer saber, eu vou fazer o técnico em nutrição, vou ver o que é isso daí. E aí mexia com o alimento, o que tem dentro do alimento, a união desses fatores, como é que nutre o corpo, e aquilo foi me interessando. Eu falei assim, nossa, isso aqui é muito legal. E aí, já no técnico, eu comecei a pensar de fazer alguma coisa para o atleta, mas eu não sabia nem como, nem onde, nem porquê, nem nada. Só tinha um sonho. Só tinha um sonho, assim, nossa, será que dá para fazer uma alimentação para o atleta? O que pode comer antes, o que pode comer depois? E aí eu me tive mesmo como experiência, né? E eu tive uma experiência muito interessante, porque no basquete teve um jogo que foi uma pauleira. Foi uma pauleira. E eu era titular, sempre fui titular. Mas nunca folgada. Sempre titular. Mas eu não folgada e nem estrela. Nunca foi folgada, nunca foi estrela. Mas bati muito, porque eu sou bem nervosa. Eu fui folgada, Tá? mas batia muito. Batia muito. Batia mesmo. Eu batia mesmo. Imagina, eu ia fazer uma bandeja, a menina veio, eu tava na bandeja subindo, dá um salto desse tamanho, assim, a menina me passou a perna dela nas minhas pernas, assim, pra eu cair. Na maldade, mas levantei que não vi mais nada. Eu não vi nem que tamanho era a menina, nem a idade. Eu não vi nada na menina. Mas tá bom, chega. Isso Já aí. foi, já. Porque isso que eu não queria entrar nesse assunto. Não, mas faz parte. O Luiz Vai também. ficar me O Luiz obrigando. Navarro, ele era juiz, ele brigava com os jogadores. Então, imagina. Aí, não, até perdi o que eu tava falando, mas... Perdi o que eu tava falando. Ah, sim. Aí teve uma hora que eu falei assim, cara, eu vou jogar o jogo, era pauleira. Aí eu acho que inclusive era o jogo contra o time da Paula. E eu fui jogar, tudo sabia que eu ia ser titular, né? Coisa e tal ali. E entrei. Comi pouco. Comi bem pouco. E fui pro jogo. No jogo você consegue. Você tem uma adrenalina que você vai se sustentando lá em cima, a não ser que você tenha acabado totalmente com as suas reservas. Se você acabar totalmente com essas reservas, já era. Eu comi pouco. E o que aconteceu comigo? Acabou totalmente as minhas reservas. E no que acabou totalmente as minhas reservas, eu consegui segurar no jogo, mas caiu a minha produção. E quando eu cheguei em casa, eu desmaiei. Caraca. Aí eu desmaiei, porque eu não tinha mais energia. Eu me lembro que minha mãe fazia um macarrão e me dava o macarrão, porque eu não tinha forças para, não estava quase desmaiada. Então, a partir disso, eu comecei lá no técnico, eu falei, cara, não é possível. Não dá para jogar sem comer. Não dá, foi a primeira colocação, não dá para jogar sem comer. Né? E aí fui aprendendo com elas. Então o basquete me ajudou muito nessa história. Né? Foi minha escola. Mas, ô, Mirtz, muita viagem, né? Muita viagem. Acontece muita... E só uma coisa assim, tem muita gente casual que joga bola, que assiste a gente e tal. Vamos dizer que a pessoa vai ter um jogo casual. É esses jogos que a galera joga no sintético com os amigos e tal. Sim, aquele futebol de fim de semana, o voleibol. Exatamente. Da galera a pessoa trabalhou até às 6, almoçou, mas não deu tempo de comer nada. O jogo é 6:30. Só que também você comer também e jogar é ruim. O que a pessoa faz? Não come ou
não tô nem aí, vou comer um feijão com arroz e vou jogar bola. Não, ela tem que se organizar desde o café da manhã. Não, mas vamos dizer que não deu hoje, é um dia... Você nem tomou o café? Não, tomou o café e almoçou, mas Tá. é tipo, almoçou meio-dia, tipo, 1h da tarde. Só que o jogo vai ser 6h30, a pessoa sai do trabalho às 6 sem comer nada. O que é Não, melhor? ela Só vai. uma barrinha cereal? Não, é muito pouco. Ela tem que tomar uma vitamina, não vai jantar, não vai pôr arroz, Então, é isso que eu tô feijão, falando. macarrão, não vai fazer esse tipo de preparação na refeição. Mas assim, uma refeição prévia de tarde pode ir um pedaço de bolo, ele tem que se organizar para isso. É. Então, um pedaço de bolo, um suco, uma vitamina, que tem boa digestão, são alimentos mais leves, e isso vai dar uma certa energia para o jogo. Pra atividade. Para atividade. Porque a energia que ele vai ter já no corpo, ela já foi feita ontem, na refeição do café da manhã, na refeição do almoço, e aí a refeição da tarde é para dar um suporte Tá. para começar, ou para ele treinar e jogar. E aí, durante, ele vai tomar água, coisa e tal, pode comer uma fruta, uma tâmara, sabe? Uma laranja. Uma tâmara é muito específico. Não, é muito específico. Imagina Tâmara- o cara saindo do trabalho e falando, vamos encontrar uma tâmara antes do Tâmara, sol sair tão pros Tâmara. amigos. Não, ali pode no tomar mercado. água de coco Sim. também. Porque eu vejo uns caras falando assim, não comi, vou tomar um energético. Toma e vai jogar. São coisas diferentes. São tudo diferente. Dá um upgrade assim, mas, por exemplo, ele pode ter uma queda de performance mental, principalmente, logo assim no segundo tempo, né? A não ser que a adrenalina esteja muito alta e que ele tenha comido muito bem as outras refeições. Mas, caso contrário, não. Tem que ter essa refeição anterior e vai jogar numa boa. Terminou, esse cara que comeu menos, aí vai fazer uma boa refeição. Vai comer bem. E se for 9h30 da noite, também não precisa ser uma refeição com arroz, com feijão, uma refeição grande. Pode ser uma refeição como o café da manhã, que é menor, mas é sustentável e muitos nutrientes. E aí, mais leve, e aí ele pode dormir numa boa. Ó, você que é casual, o podcast é pra você também. Que aula da Mirtz, hein? Pois é. Você explicou um pouquinho do processo aqui no futebol, né? Da rotina alimentar ali, que ela é diária, tudo em dias de jogo tem uma rotina até um pouco, às vezes, diferenciada. No caso dos outros esportes que você trabalhou, o voleibol e o basquete, tem dados momentos que as competições são aquelas competições de tiro curto e que elas são praticamente diárias. Você joga todo santo dia ali, naquele mesmo horário praticamente. Como trabalhar a alimentação para essa competição tiro curto? Porque você perde um pouco daquela sequência que você falou do treino, né? Da alimentação pré-treino, pós-treino, porque é um tipo de suplementação do que por dia da atividade mesmo pesada em si, não? Mas você fala o tiro curto do jogo de vôlei, do jogo de por basquete? exemplo, isso. Como, Tipo, Jogando todos os dias. Jogando todos os dias. A base com tem as isso, não tem? competições A base. curtas, independente. Mundial de vôlei. Entendi. Você joga segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sim. São competições muito importantes quando você tem a sequência de jogos no dia, né? Uma vez a cada 2 dias, por exemplo, joga, depois descansa, no outro dia treina e vai jogar de novo, e isso aí vai 15 dias a semana inteira. Bom, primeiro que você tem que se preparar completamente, né? Então, a gente tem que observar se dentro dos aspectos alimentares, as tomadas de decisão e os hábitos dele deu conta de fazer toda uma recuperação de energia. Estrutura muscular, toda a estrutura proteica, né? A estrutura de energia e a estrutura de gordura, que dá uma resposta muito boa pós-jogo, né? Então, não pode descer muito essa gordura, né? 3%, etc. Então, primeira coisa, se organizar para que isso aconteça, tá? A gente tem que ir já convencido de que os dados mostraram para nós que ele está num nível superior. Isso é a primeira coisa para nós. Chegando lá, a gente evita com que ele perca muito. Olha, se ele perdia 10% em uma semana, se ele perdia 10%, nós vamos tentar fazer ele perder 8%. Nós vamos tentar fazer ele perder 5% da performance, não é? E como que a gente faz isso? Então, dentro da nutrição é buscar quantidades alimentares ao longo de 24 horas, manter a frequência da alimentação, então ele vai comer mesmo, desde manhã até de noite, vai dar 5, às vezes 6 refeições, às vezes 8 refeições,
contando com a suplementação, e ele então está recuperado dessa forma para o dia seguinte. Então é uma consciência muito fechada, é uma conversa muito fechada com o atleta, de uma consciência importante para que ele dê conta para sair da competição bem. Senão ele vai ter uma queda muito importante mesmo. E aí, olha, no terceiro dia, quarto dia de uma competição assim, você tem que tomar muito cuidado, porque você mexe muito com o sistema nervoso das pessoas, né? Então aumenta aquele nervoso, depois acalma, aumenta, acalma, enfim. E chega uma hora que a irritabilidade está muito grande, né? E isso já aconteceu comigo em vários momentos, assim, por exemplo, no Mundial, ou mesmo no vôlei, basquete, que vai ali. Tem um determinado momento que você precisa alegrar as pessoas com o alimento que elas gostam. Ah, tá. Então, é fundamental você ter isso. Não é? Então o desgaste está tão grande que a irritabilidade está tão grande, porque falta carboidrato, falta outros nutrientes, que daqui a pouco você precisa dar o doce que ela quer, o refrigerante que ela quer, o hambúrguer que ela quer, que ele quer. Se ele quer também, ou ela só salada, ela não quer ver arroz, não quer ver feijão, não quer ver massa, não vai ver, então come só salada. Então tem momentos que você melhora a condição dele nessa sequência de jogos, que é pesadíssima, com um agrado alimentar, né? Aquela coisa de, eu me lembro que minha mãe fazia essa polenta com esse frango, coisas desse tipo. Então a gente vai preparado para isso, tá? E eu tive uma experiência com o goalball, que é o Paralímpico de Cegos, né? E aí eles falaram o seguinte, né? A gente chegou no Mundial e o pessoal entregava comida. E o Mundial você joga todos os dias, eles entregavam comida. A comida dava 300 ou 400 gramas na mão deles. Aqui. Nos 2 dias seguintes, eles todos estavam reclamando de fome e perda de peso. Então, a gente teve que ajustar tudo isso. Então, foi 800 gramas no prato e tinha gente que comia 1 quilo no prato. Para equilibrar, né? 1 quilo no prato para você resgatar o que você está perdendo. Então, é muito sério a alimentação nesse processo. Tiro curto, né? Que você Tiro falou. curto. Sim. E são coisas que, cara, às vezes passa despercebido, né? De quem tá de fora, que a gente não imagina. Porque você só acompanha o que tá acontecendo na quadra ali. Então, mas e o fora, e o pós, e o pré. Né? E eu fico imaginando, esses torneios tiro curto, como a Mitz falou, né? Chega um dado momento ali que no terceiro, quarto dia, a irritabilidade tá aqui, ó. Que aí é onde você vê, às vezes, que sai uma jogada que rola uma encarada ali, uma coisa mais ríspida, porque já tá todo ali mundo já no talo, né? E na a felicidade é a alma do negócio, porque se você tá ganhando, você tá até feliz, você tá no controle entre irritabilidade e felicidade. Sim. Então aí se você dá um errinho, fiz um errinho aqui, não sei o que, todo mundo passa batido. Tá bom, eu não teve macarrão agora, todo mundo gosta de macarrão, não teve macarrão. Não, nós estamos ganhando o jogo. E aí segue o barco. Mas a gente tem que estar preparado para tudo mesmo. Aí sai para fazer compra, né? Já entrega isso nos quartos das meninas ou dos meninos. Isso aqui é o seu kit de noturno, assim, tipo de madrugada. Você acordar com fome, então você acorda com fome, você tem isso aqui para comer de madrugada. Então a gente determina o que eles vão comer. Cara, que maluco. Agora, vamos dizer, o Palmeiras vai jogar Libertadores, vai jogar no Uruguai. Você já entrou em contato com o hotel? Você já organizou a comida dos caras? Eu tô perguntando muito leigo. A gente não leva nada pra lá. Tipo, tô levando aqui um miolo de alcatra. Às vezes leva. Não, eu tô perguntando porque sim. Tem horas que levam ou sempre no lugar você consegue se adaptar à comida local? Não, a gestão que a gente faz é o seguinte, a gente vai para outro país. Tá? E nesse país, eu entrego o cardápio 15 dias antes. Tá, vamos supor que a gente vai ficar 2 semanas. Então, 15 dias, há 3 semanas antes, quase, você tem que entregar. Entregou o cardápio, a gente vai fazendo reuniões com eles, tá? Para tirar dúvidas do que eu coloquei, porque são 50, 60 preparações por refeição. Meu Deus. É muita coisa mesmo. Tá? E dentro disso tem um balanceamento. Depois eu entro nesse detalhe. Tá. Então, a gente vai fazendo as reuniões com as pessoas, né? De lá.
olha, você tá claro nisso, tá claro nisso, tá claro naquilo, e eu coloco tipo 10% ou 15% da cultura local no cardápio. Legal. Então, da cultura local, já vai porque ele já conhece, quem não conhece sou eu. Então, eu pergunto qual é o tempero, como é. Chega um determinado momento que eu falo assim, ó, faz do jeito que é aí. E aí a gente vai, e aqueles 10% eu como, a Elaine come, e a gente vai assim orientar. Pode ir, que é bom. Tá. Também a gente faz isso. E eles compram, nesses 15 dias, eles compram tudo que a gente pediu, tá? E o que eles não têm lá, a gente leva. Tá? Então, eu já encontrei açaí em todo lugar do mundo, farinha de mandioca não, a gente tem que levar, feijão às vezes a gente tem que levar. Arroz não, paçoquinha, que a gente leva também, goiabada cascão, às vezes a gente leva, farinha de tapioca a gente leva, então depende. Mas quando eu não quero falar assim, ó, lá tem comida, eu não levo algumas coisas para incentivar eles comerem lá no local. Você, quando a gente foi pro Mundial lá em Abu Dhabi, teve muita dificuldade lá ou foi tranquilo? Foi tranquilo. Porque o hotel reconhece os alimentos que a gente colocou, porque é internacional, então isso para eles é importante. Quando é só do Brasil, aí a gente fala tipo pão de queijo. Então, eles reconhecem, estão preparados para aquilo. O Hotel 5 Estrelas nos ajuda muito. Não é? Se a gente passar para um hotel 3 estrelas, esquece, não dá nem para fazer essa quantidade de refeição. Eles não têm estrutura para isso. Então, quando a gente fica num hotel maior, com mais uma gestão maior, com um hotel tipo 5 estrelas mesmo, 4, 5 estrelas, a gente consegue trabalhar muito bem com eles lá. E aí a oferta é muito grande. É um universo muito louco que o torcedor não tem, eu, pessoalmente, não tenho o mínimo do entendimento. Não, pensa que você praticamente para a cozinha. Então. A cozinha ela tem que ficar à tua disposição num determinado intervalo ali, porque a refeição de, pelo menos hoje, acho que o Palmeiras viaja na lista de delegação com quase 60 pessoas, fora staff, segurança e mais alguns outros membros que vão, cara. Né? Então, assim, dá um número bem elevado. Então, a cozinha, você praticamente tem que interditar ela por um período ali para você poder fazer. Mas é bem isso mesmo. A cozinha, ela tem o profissional dela lá, porque a gestão da cozinha é administrativo, técnico-administrativo. Então, o outro é pegar o cardápio que a gente tem e produzir aquilo e transformar aquilo no maior sonho possível para as pessoas. Né? Então, é muito refinado o processo da alimentação. E no caso da cozinha, ela tem que ficar especificamente para aquilo. Um hotel, ele sempre separa as pessoas para nos atender. Porque é o que você falou, são 75, 80 pessoas. E aí você tem que comer e 1 hora depois você vem para a próxima refeição. Esse que ia falar, o intervalo é super curto. O intervalo é curto, é 1 hora e puxando meia. o prato, valeu pra você lavar aqui. Aí daqui a pouco, cara, opa, chegou de novo. Até já. Mas aí tem esse controle. Por exemplo, faz isso, né? Aí, vamos supor, comida pós-jogo. Tá? Esse é um exemplo, a gente tem um processo. Então, a comida pós-jogo, eu vou fazer lanche, por exemplo. Então, no avião vai ser alimento, vai ser refeição. Se eu for fazer refeição pós-jogo, então no avião vai ser lanche. Então, os processos, eles vão diferenciando o que eu quero. Então, não é mais do mesmo, tem um pensamento atrás disso, a gente entende todos os procedimentos que o atleta tem e principalmente o hábito deles, né? E os que a gente colocou, o que já vem deles. E aí, a gente já faz isso na rota. Pega a rota desde quando sai daqui até lá, a rota de lá e a rota para voltar. Então, tem um pensamento a alimentação ali. E a rota depois de comer. Deixa eu falar um negócio aqui. Tomar água só depois dessa. Aí essa rota eu não sei. Essa rota é livre, leve e solta. Tá. Entendeu? Mitz, e quando vai jogar tipo altitude, vai contra o Bolívar, tem alguma alimentação especial que você pensa para? Eu não sei se tem. Porque é sofrido jogar em altitude. Não, na verdade não é uma alimentação, é um preparo. Um preparo especial, isso tem. Né? Porque uma vez que você suprime o oxigênio, né, tudo no seu corpo funciona menos. Desde a digestão até o seu pensamento.
Não dá, você não consegue respirar, você está pensando em respirar, não está pensando em jogar. Sobrevivência. Sobrevivência, né? Então, assim, existe um processo. Então, tudo que carrega dentro do nosso corpo, o oxigênio tem que estar top de linha. Tá? Então, você vai pegar uma série vermelha de sangue, por exemplo, tem que estar top. Não adianta ele estar dentro de uma referência. Ele tem que estar muito próximo à referência maior. E isso tem a ver com quantidade de comida. Tá? Então, você desenvolver células, hemácias, desenvolver nessa parte vermelha do sangue é quantidade. E alguns nutrientes, como ferro, né, ácido fólico, que a gente também faz a preparação disso. Além disso, os vasodilatadores alimentares, naturais, de suplementos, a gente também utiliza. A parte de hidratação, porque você desidrata 2 vezes mais. E você perde 2 vezes mais energia só na subida. Lá na subida, você perde 3 vezes energia a mais. É como se você tivesse energia só para os 15 minutos do primeiro tempo. Aí, para os 15 minutos do segundo tempo, você já dá uma paradinha ali para comer alguma coisa. Terminou aquilo, você vai dar muito mais alimentos para recuperar do que o normal aqui. A gente dá 3 vezes mais, às vezes 4 vezes mais. Às vezes o atleta está saindo do campo na altitude, está indo pro vestiário, nós estamos dando 3, 4 porções ali de suplementos para eles. O que não é normal. Feijoada não entra, porque a digestão está baixa. Tá baixa, Não dá. A feijoada não. Mas um caldinho, de repente, você me dá até uma boa ideia, um caldinho. Tá vendo? No frio. Me leva o próximo jogo, não quero ir pra altitude, não. Eu já tô pensando. Não, mas tem toda essa preparação. Você faz uma preparação do corpo para você conseguir atender as necessidades, o que conseguir de atender as necessidades da altitude. Cara, e você vem fazendo, por exemplo, o jogo é daqui uma semana, você já vem fazendo de agora, os jogadores? Não, tem que fazer uns 15 dias a um mês antes. Caraca, os caras já sabem, os relacionados já sabem 1 mês antes que vão jogar na altitude. Na verdade, a gente faz de todos, mas é bem isso aí. De vez em quando eles perguntam, então o que estou fazendo, eu vou sair? Eu falei, você vai sair, se prepara. Sempre se prepara. Não, aqui, mas aí, se me perguntar, desde o Dudu até os 26, você vai sair. Se prepara. Não é o que você quer, é o que você precisa. Mano, essas duas são divertidas demais. Eu queria ser jogador só pra conviver assim com essa galera. Meu filho, você não ia ter noção. Meu filho, você não tem a mínima qualidade pra ser. Fica não, você não ia ter noção. A forma que a gente chega no atleta pra ter essa aderência aí com eles. Ô Mirtz, a sua entrada no futebol foi quando? Muito legal. Pô, minha entrada no futebol foi no Paulista de Jundiaí, não vou falar a década, mas é umas décadas passadas. Paulista de Jundiaí. Foi a década passada. Foi a década passada. Foi o que ganhou a Copa do Brasil? Não, lá... Foi o que ganhou a Copa do Brasil? Lá era Parmalat. Tinha Parmalat lá. Meu Deus, eu fiz orientação do Casa Grande e do Neto. Os dois que eu imito. Eu não lembro. Eu lembro que eu comia espeto de fada. É bem legal. Você fez mesmo? Fiz. Quem que dava mais trabalho? Fiz a orientação. Não, ninguém dava mais trabalho. Eu não conseguia chegar com a orientação. Nem para um e nem para outro. Não chegava. Eu era gordo, eu comia só hambúrguer, com milkshake, e eu fazia gol. E falava, Mirtz, não precisa de nada porque eu tô ganhando. Não, de vez em quando ele fala, de vez em quando ele fala assim, fala lá com a minha esposa. Fala lá com a minha esposa. Falava assim, pode deixar que eu falo assim. Aí foi. E eu aprendi uma coisa, tem gente que o momento não é agora. Tem gente que o momento é quando a água bate. A água bateu, é o momento dele. Aí ele vai falar, agora eu entendi. Então, antes ele escutava, mas não ouvia, ele via, mas não enxergava. E tem esse viés. Não adianta forçar, né? Não, inclusive com um atleta. Aí, às vezes, a gente espera até acontecer alguma coisa com o atleta, tomara que não seja muito grave, mas acontecer alguma coisa com o atleta para a gente poder intervir. E falar, o que vai te ajudar. Porque aí ele acredita em tudo. Ainda bem que nós somos pessoas de bom caráter. Porque a gente vira e fala assim, isso realmente vai te ajudar. Porque tem gente que fala, isso vai te ajudar e não ajuda nada. Sim. Então, tem muita gente assim, que crava no atleta e nele fica. Sim. Então, é isso, mas... Imagina você, para ter paciência, você que é profissional do clube, vendo alguém de fora enchendo a paciência
e dá vontade de falar um monte, né? Você tem que ter um equilíbrio de falar. Eu sou calma. Eu só batia no basquete. No basquete eu socava as jogadoras, mas hoje eu sou bem calma. A Elaine tá rindo, mas eu sou muito... Daqui a pouco vai chegar a vez dela. Eu sou calma. Mas assim, uma coisa eu aprendi também, inclusive no esporte, esses 30 anos. Cara, assim, você tem que ter um jogo de cintura, uma política saudável, mas você tem que falar o que é necessário. E eu já falei isso para alguns profissionais. Por que você tá querendo ficar com esse atleta? Né? Qual é o motivo? Você está vendo ele daqui só vai ver ele daqui 3 meses, só no retorno da sua consulta. Né? O que ele vai fazer dentro do nosso perfil de alimentação? Qual é a escolha dele? Eu mesmo não vejo nenhum atleta com a folha, por exemplo, do profissional, seja ele qual for. Eu vou passar no buffet, pegar a folha aqui, ele prescreveu isso, eu não vejo. Pode ser qualquer um, eles perguntam para nós o que eu como. Então tem um hiato muito grande, e aí eu falo especificamente do Palmeiras, né, da gestão do Palmeiras e de como o Palmeiras está enxergando esse apoio de staffs para a comissão técnica e para os atletas, que aí a gente tem dado conta mesmo, né? Tem dado conta mesmo. Isso é fato. O pessoal listou para mim aqui uma experiência interessante, que você trabalhou com o René Simões na seleção jamaicana de futebol. Foi ótimo. Olha só que foi legal fantástico isso. Em inglês eu não falava, francês eu não falava nada. Aí me bate uma curiosidade, né? Porque, se não me falha a memória, o René trabalhou na seleção da Jamaica, que foi para a Copa de 98, e o futebol lá ainda não era tão popular, que inclusive foi a primeira vez que eles foram para uma Copa do Mundo. Então, acho que ainda tinha até um caráter meio amador na região. Como que foi desenvolver esse trabalho com eles? Até inclusive nesse quesito de alimentação, até se eles tinham conhecimento, por exemplo, sobre a importância de nutrientes para o corpo, essas coisas, etc. Olha, se eu puder comparar, se puder comparar, o René, ele foi o que o Abel está sendo nessa gestão do Palmeiras. Ele foi para o país, né? Porque o país, ele tem, o esporte top deles é cricket, né? Eles jogam cricket, né? E eles não querem saber de futebol, então ou é a parte de corrida, né, de 100 metros. Atletismo, obrigada. Ou é a parte de atletismo ou cricket, né? E o René, ele conseguiu juntar, né, colocar ali alguns atletas que já estavam na Europa e vieram e começaram a valorizar o país. Estão ganhando, aquele estilo jamaicano de ser, né? Fazendo um reggae, uma coisa assim, o pessoal super feliz, o pessoal é muito alegre, né? Na Jamaica. Então, ele começou a fazer isso e começou sim a ganhar, até que ele conseguiu ir para a Copa, né? E aí não teve para ninguém. Aí a Jamaica inteira mudou. E nesse sentido, para você que vai para a Copa, então os 4 anos, o pessoal, aí a gente teve que ensinar tudo. A alimentação deles era assim, era alface de manhã, eles comiam muita proteína, era assim, muito complicado e lesionava muito mesmo por falta de alimentação correta, né? A gente mudou isso, então eu ensinei a nutricionista lá. Hoje ela está falecida, mas uma pessoa fantástica, ensinei ela. Ela continuou dando suporte nas vezes que eu voltava para cá, e eu ia cada 2 vezes por ano para lá, ficava 15 dias, 3 semanas eu ficava lá. E orientando os atletas e o massagista, que era brasileiro também. Então, ele que fazia toda a suplementação para mim, indicava, e a gente fazia essa pegada. Mas, assim, foi muito legal. A experiência ali é de você conquistar uma coisa que nunca foi conquistada na vida da Jamaica, então é uma experiência muito diferente. O quanto que aqueles atletas acreditaram no René, o quanto que eles aderiram, né, todo o grupo, que foi desde do pessoal de cima, assim, da federação. Mais o pessoal que estava lá e os políticos, entendeu? E os políticos, então todo mundo se envolveu ali,
no sentido de aprender mesmo. Então, eu digo que foi uma sequência muito legal de aprendizagem, né? E uma experiência fantástica, porque na Europa, os atletas que estavam na Europa não tinham muito as coisas que a gente fazia. A gente fazia coisas diferentes, como, por exemplo, pré-treino, intratreino, pós-treino. A gente já fazia isso. Então, foi uma experiência fantástica. O René agora está escrevendo um livro e pediu para eu escrever uma partinha disso daí. Legal. É, mesmo? tá, vai sair o livro dele agora. Legal. A gente vai ser lembrada nisso, mas foi muito bom mesmo. Eu lembro bastante dos Reggae Boys. Os Reggae Boys. Se bobear, é uma das seleções mais carismáticas das Copas, né? Juntar com a Colômbia de 94. Senegal foi. De 2002 também era bastante carismático. Não, que eu lembro dos anos, desde 94 ali que eu assisto. Sim, sim. Não, mas é bacana a gente saber que teve todo esse processo e além, né, da questão de vocês irem para lá, mas de ter essa aderência e de não ficar só naquele período dos 4 anos, mas de as pessoas quererem aprender para seguir esse legado e levar adiante. Exatamente, foi uma união muito grande e eu dou a isso o René, que na hora que ele conquistou o país, aí o que ele falava era lei. Então, era patrocinado pelo American Airlines, então eu ia 2 vezes, 3 vezes. Na verdade, eu podia ir quantas vezes fosse. Tudo primeira classe. Não. Não, pode falar. Não era. Não, ia lá, sentava lá. Onde me pusessem, eu ia. Entendeu? Não dá pra... Eu ia. Mas foi muito legal. Acho que foi uma experiência muito boa. Assim, histórica, né? Das pessoas se permitirem a gente falar alguma coisa, porque a gente é um modelo, né? Era um modelo da época. E não te chamaram depois pro atletismo lá? Tipo, olha o trabalho que ela fez aqui. Você não quer ajudar a gente no cricket? Você não quer fazer a refeição do bolo? Não, mas você acertou. Porque eu fui para a Federação do Cricket lá. Olha só. Eu fui para a Federação do Cricket. Eu tenho uma foto com as meninas. Competição, federação mesmo delas. E elas queriam que eu fizesse uma palestra para ensinar um pouco, assim, como fazer com a alimentação no dia de jogo. Coisas desse tipo, e tirar dúvidas. E eu fiz. Foi muito legal. O atletismo não, mas o cricket fui, que era o top deles lá. Também foi uma experiência ótima, né, de orientar. Caramba, muito bom. É muita coisa. E Mirtz, a sua chegada ao Palmeiras, como se deu? Olha, foi coisa de Deus, assim. Vou pôr Deus no meio, porque Deus está envolvido nisso desde quando eu nasci. Ou seja, até antes de eu nascer, ele falou, vai ser isso. Então, foi isso que aconteceu. Eu estava com 28 anos de futebol e eu falei assim, estava no Red Bull Brasil, daí falei assim, eu vou sair. Estava preparando uma outra menina, né, que tá na minha empresa e tudo mais. Eu falei assim, olha, você vai dar sequência porque para mim deu, né? Eu tô 2 horas indo para lá, 2 horas vindo para cá, lá no Red Bull, enfim. E eu falei assim, para mim deu, né? O pessoal não tá entendendo muito o que é o departamento de nutrição mesmo e como que a gente pode vingar um pouco mais disso, né? Aí, no dia que eu deixei, que eu falei assim, olha, eu vou encerrar, não vou mais trabalhar no futebol, coisa e tal, eu recebi um telefonema do Palmeiras. Dá para você mandar o currículo? Aí, eu fiz assim, meu Deus, que é isso, não sei o quê. Então, foi um dia que eu parei, no dia seguinte, me pediram o currículo, tinha mais 3, 4 meninas aqui para entrar no currículo, mas aí, conversando com o Cícero na época, ele falou, não, vamos tentar com você. E aí eu falei, vou ficar 15 minutos da minha casa, Palmeiras, era o time que meu pai sempre quis, porque meu pai é palmeirense, e a família também, enfim. E aí, o sobrenome não nega, né? Bom, a Itália é a segunda casa. Mas que ano que foi isso? 5 anos atrás, 4 anos atrás. 2020? Né? 2019. 2019. Chega quase junto com o Abel, né? Um pouco antes. Um pouco antes. Eu cheguei um pouco antes. 2019 eu cheguei. Aí a gente reestruturou todo o departamento. E a Elaine já estava aqui. A Elaine já. A história da Elaine é maravilhosa. Inclusive, eu aproveitar, vamos chamar a Elaine para fazer um papo aqui, Elaine. É verdade. Por favor, se junta com a gente junta aqui. Conosco. Tá ali o... Vem que eu sirvo você uma aguinha. Olha Senta, aí. minha filha. Olha aí, isso é parceria. Alguém quer? É parceria, sempre. Sentou na mesa, tá sendo servida. Já tem uma aguinha já. Você quer? Não, obrigado, não, valeu. Quer, Luiz? Não, obrigado. Boa, Luizão.
Manda ver, Luizão. Elaine, você é muito pequenininha. Você tem que ir mais perto do microfone. Mas o microfone pega bem a... Pega, não? A Elaine, assim, se eu for falar, né, os carnavais aqui, o quanto que a gente já conversa, que a gente se conhece faz um tempo já, eu sempre vou lá na estação da Elaine igual uma formiga, né? Aí eu falo assim pra Elaine, eu queria um doce. Aí ela sempre me arruma. É sério, ela sempre me arruma um docinho. Tipo, uma bala. Atrapalhando o trabalho dela pra comer. Não, cara. E às vezes a gente conversa sobre suplementação, eu pergunto pra ela como as coisas funcionam. Inclusive, quem me explicou, né, o que eu falei no início lá, da diferença, tipo, que o líquido é o mesmo, mas a composição final é diferente, foi a Elaine. Foi ela. Porque eu nunca tinha parado pra pensar. E Elaine, vamos lá, apresentar você pra galera. Há quantos anos você está no Palmeiras? Você é formada em quê? A minha primeira formação, eu fiz o técnico em nutrição, né? Diferente da Mirtz, que queria entender tudo que o alimento fazia dentro do corpo, eu queria entender como fazer esse alimento, né? Tá. E aí fiz algumas outras vários cursos, então fiz panificação, fiz confeitaria, especialidade de chocolate, gastronomia brasileira, né? E fiz a gastronomia. Era ela mesmo, Era ela que queria, ou seja, né? se eu tivesse no Quilos Mortais, agora o Dr. Nau ia estar falando assim pra ela, você é a responsável por isso, você fornece a gordura pra ele. Quantidade pouca, na porção adequada. né? Isso Como nós eu ensinamos. falo com o Luiz. Verdade. Tudo olha, é porção eu vou te dar, adequada. mas é uma verdade. balinha pra É hoje e uma verdade. pra amanhã, não é verdade. tudo hoje, É né? verdade. Isso Então, nós É ensinamos. igual lidar equilíbrio. com criança, né? Meu, é muito... A gente às vezes acha que não, mas é muito desse trabalho de ensinamento mesmo. E aí eu queria aproveitar que estão vocês duas aqui, e aí eu queria que vocês falassem um pouco, né, de como que funciona o processo do trabalho de vocês, em cima daquilo que a Mirtz falou, do ensinamento pro atleta, né? Não só que para que tenha aquela coisa do você tem que comer isso aqui porque você tem que comer. Automatizado, Não, tipo assim, né? Você precisa comer isso aqui porque para você vai ser bom nisso, vai te dar essa vitamina, que é o que você explicou, né? Que hoje eles aceitam os alimentos porque eles entendem da importância que aquilo tem pro organismo deles. Uhum. A gente conversa bastante, né? Diariamente, dioturnamente, que às vezes é 3 horas da manhã, a gente tá trocando mensagens. Caraca. Aí quando eu olho, eu falo, Eu tô gente, é 3 sonhando da com manhã. hambúrguer, ela me liga às 6 horas da manhã. Eu falei, gente, é 3 horas da Hamburguinho. manhã. Gourmet, hambúrguer gourmet. Entendi. E realmente tem, né, esse diálogo, essa conversa, porque senão não vai acontecer, não flui. Para que isso aconteça, para que ele tenha esse envolvimento, para que ele tenha essa aderência, eles não são obrigados e não são forçados a absolutamente nada. Mas, como já foi dito, eles aderiram aos processos, ele entende as suas responsabilidades, que aí no caso é a responsabilidade dele para com ele. Claro. Né? O clube já oferece o melhor. Então, hoje é muito difícil você ter um atleta que fala assim, olha, eu não quero, eu não vou fazer. Quando ele está num dia que ele não está afim, ele super respeita o departamento e fala, olha, posso hoje ficar livre? Tá, aconteceu alguma coisa? Não, só não tô afim. Mas isso é muito raro acontecer. E a gente vai buscando aí, que já entra a minha função, de melhorar o máximo dessa suplementação, ou seja lá o que for, para que ele venha consumir, venha aderir, porque todo o trabalho que é feito, não só pela nutrição, mas tudo aquilo que o Palmeiras faz em todos os departamentos, né, mas especificamente a nutrição, né, quem já entrou na sala, já viu, já passou N vezes todo aquele mural, se lá na ponta ele pegar a garrafinha dele e jogar no lixo, foi em vão toda aquela criação, todo aquele trabalho. Então é um ponto bem importante ali, e ele nunca vai consumir a mesma coisa. Né? Quando ele sai ali, eu já falei para o Luiz algumas vezes, a base é a mesma. Os componentes diferentes, as gramagens diferentes. Às vezes a Mirtz está lá no campo. Elaine, olha, a atleta teve uma intensidade maior, um pouquinho, então eu já ajusto essa suplementação. E questão de sabor, porque é isso. Né? Não é só o suplemento, né? A nossa comunicação, ela é uma comunicação inteira, sabe? Profunda. Então a gente vem com a comunicação em todos os alimentos, a gente vem com a comunicação no tete-a-tete, a gente vem com a comunicação na forma que a gente apresenta,
A gente vem com uma comunicação de onde a gente compra esses alimentos, de quem a gente compra, se a pessoa por trás desses alimentos tem uma responsabilidade social ou não. Oh, que legal isso. Tá? A gente faz isso. O produto que nós compramos é um produto de nível de componentes, de nutrientes maior, pouquíssimos alimentos ultraprocessados, e a gente prepara algumas preparações, faz algumas preparações individualizadas. Olha, esta é para você. Então, você tem a preparação desde do primeiro até o último, os 26 atletas. Preparações que eles gostam ao longo do tempo. E a gente mostra para eles também em comunicação pelo WhatsApp e outras situações, a gente mostra para eles a importância daquilo. Então, o modo da gente se comunicar é bem parecido com a intensidade dos processos que a gente tem. Só que a gente não pode fazer uma pressão muito grande com comida para os atletas. Não dá para ser isso. Né? Então tem que ser a comunicação tem que ser uma coisa natural de aprendizagem e valor agregado para o atleta. Então a nossa responsabilidade no que ela está falando do sabor, da consistência, do visual, até de escutar, às vezes a consistência é um crack você está escutando, e a forma como se apresenta, enfim, isso é uma forma de comunicação. E a gente tem feito isso aqui, porque a gente precisa sair daquela coisa de ser só assim, departamento de nutrição, come o quê? Quero emagrecer, quero engordar, quero isso, quero aquilo, mas é muito mais, é você realmente colocar os alimentos dentro do corpo, porque a gente enxerga o alimento, a gente não enxerga o nutriente. Eu enxergo o nutriente que tem naquele alimento, você enxerga o alimento. Então, nós temos que fazer com que o alimento pesque você, tá certo? Pescou você, eu tô feliz, ela tá feliz, porque o nutriente vai fazer a função. E a gente mede isso, o tempo todo a gente mede. Mede o tempo inteiro como a funcionalidade do corpo tá acontecendo por aquele alimento que a gente queria que ele comesse. Então, é um processo enorme, desde o ônibus até o hotel. Então, é pensado em fazer com que ele reestruture algo que está desequilibrado ou não reestruturado nele. Então, esse o processo. É muito louco, né? Sim. E quem que tem, não vou dizer dificuldade, mas quem leva mais tempo para se adaptar com esse processo de vocês? Os meninos que já são da casa, que vêm da base, por exemplo, ou os atletas que vêm de fora e não estavam inseridos em um ambiente com todo esse controle, todo esse tipo de ensinamento? Quem leva um pouquinho mais de tempo para se adaptar e entender o funcionamento? Tanto faz. Vocês podem fazer um jogo. Eu começo, ela termina. Tá. Você começa, eu termino. 2-1. Vamos lá. Já que ela jogou pra mim, eu vou aceitar entendeu? Então vai. A Mirtz acho que vai completar, mas eu tenho pra mim, eu acho que os atletas que vêm de base talvez tenham um trabalho um pouco mais intensificado, né, de orientação, de organização, de incentivo, de apresentação alimentar, porque eles são muito jovens e às vezes existe a resistência alimentar no adolescente. Eu não gosto disso, eu não quero aquilo outro, então você tem um pouco mais de resistência. Hoje aqui nós temos atletas dos 4 cantos do Brasil e fora, então você tem colombiano, argentino, paraguaio, uruguaios, você tem tudo. E cada um tem a sua particularidade, a sua preferência alimentar. Dentro do próprio Brasil, você tem uma cultura extremamente diferente. Então, assim, você pega o Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, é muito diferente. Então, nós temos uma diversidade alimentar muito grande. E acho que cabe a nós também aderir esses alimentos para que eles sejam bem recebidos, que eles se sintam em casa, acolhidos. E o incentivo, né? Acho que o incentivo é tudo. Mas acho que o atleta que vem da base, ele tem um pouco mais de dificuldade de aderir a todo esse processo, né? Eu só vou complementar da seguinte forma, falando particularmente em futebol, que é o primeiro esporte do nosso país, né? E que quase todas as mães, ou os pais, ou as famílias falam, vai jogar futebol.
né? Às vezes, ao invés de estudar, joga futebol, inclusive para sair da situação que está. Então, isso é realmente comum, não é? Tomara que um dia isso mude, né? Que as pessoas possam estudar para poder jogar futebol, né? Então, eu vejo que a grande dificuldade são as pessoas que não têm muita condição de ter a comida dentro de casa, de se alimentar, e as pessoas, sejam elas quem for, e as pessoas que têm condição, mas não têm o conhecimento. Tá? Então, eu penso que são esses dois motivos. Então, a gente tem pessoas aqui que só viveu de arroz, feijão e farofa. A gente tem atletas assim. A gente tem atletas que passou na mão de profissionais e que desaprendeu a comer. E que a gente leva um pouco mais de tempo, porque tem que desconstruir o processo para reconstruir. Então, eu vejo que esses pontos, né, a gente tem mais dificuldade para o atleta perceber que aquilo que essa rota que nós estamos colocando para ele vai entrar por ela, vai passar por algumas situações, né, alguns processos, e aí ele vai se transformar em borboleta. Então, é aquela coisa, né? Tá lá, e vai se transformar em borboleta. É o que a gente quer. Ele vai sair dali muito mais educado, muito melhor, sabendo para que ele está se alimentando, por que ele está, de que forma, o que ele tem que melhorar, enfim. Dos meninos que chegaram nessa temporada, o Bruno veio do Cruzeiro, o Caio veio do vizinho aqui do lado do São Paulo, né? O Aníbal veio da Argentina, o Lázaro veio da Espanha. Algum deles se espantou com o processo? De falar assim, caraca, meu... Somente o cara que veio de fora, né? Vocês fazem tudo isso, né, pra gente e tal. Teve algum deles que se espantou de falar assim, eu não imaginava que era desse tamanho. Lá tinha, mas não chegava nisso aqui. Desde o Abel. Desde quando eu tô aqui. Desde quando a gente... desde o Abel. O Abel se espantou. Espantou. Muito. Ele ficou espantado. Tanto é que ele foi, assim, lógico que teve outros, né? Mas ele foi um dos primeiros a começar a falar isso. Falar do núcleo de saúde e performance, falar das coisas que acontecem, enfim, da gestão que ele faz, mas também do apoio. Ele começou a falar muito. E, para mim, isso foi uma metanoia, foi uma mudança de direção, não é? Todos os outros vieram e tiveram esse espanto, né? Esse impacto. Assim, rapidamente, porque eu esqueci, ela fala, mas, por exemplo, teve um atleta que na seleção dele tinha meia dúzia de lanche, quem comeu, quem não comeu, se escafedeu. Quem pegou antes conseguiu antes. Isso daí acontecia quando eu tinha 15 anos de idade. Uma seleção do cara. Então, assim, você está livre, leve e solto. O departamento não existe dentro desse local. Né? E muita gente fala, mas é uma semana, não tem que existir de forma alguma. Uma semana você muda muita coisa. Sim. E ajuda atrapalha muito. O seu trabalho, porque o cara vai para a seleção e aí? Exatamente. O trabalho de você. Então, assim, já vi isso. Já vi atletas que sempre colocou assim, mas por que isso? Por quê? Então, o grande porquê das coisas, então, porquê de tudo. Né? Aí, por quê? Porque você não passou por isso? Aí a pergunta é minha, por quê? Por que você está perguntando? Né? Por quê? Porque você está perguntando, então eu vou perguntar, mas por quê? Porque lá não tem nada disso. A terceira colocação que eu faço é a integração da gente. Né? Então, assim, já ouvi atletas falarem de outros lugares que, assim, que chega no refeitório, nós estamos contando, brincando, beijando todo mundo, ou faz uma grande roda conversando sobre coisas do Palmeiras. Então, assim, a gente está dando risada, independente da situação. Se está ruim ou se está boa, a gente está num nível importante para dar o que o Palmeiras merece. A gente não pode cair com essa emoção. Outra coisa também que eu já ouvi falar, várias avaliações que a gente faz, não é? Que também não tem necessidade, para que isso? Isso daí não põe a bola para dentro do gol, né? Eu tenho tal pessoa da década de 60 que corria assim, não tinha nada disso. Então, assim, todos os que vieram
se espantaram definitivamente. Definitivamente. Não entenderam, assim, ou vai levar para fora tudo que aprenderam aqui, não tenha dúvidas. E quando vê o resultado, fala, caraca. O resultado ajuda. Teve algo até curioso de um atleta, assim, eu perguntei, muito diferente. Muito diferente. Aí ele falou assim, incomparável, muito. Como era? Meio largondão T, né? E qual é o seu processo? Você conseguiu se adaptar aqui? Ele falou, olha, não tem como você não se envolver. Se você não se envolver, você tá fora. Então, o atleta teve essa visão, essa concepção de todos os processos. Então, é interessante você ouvir, né, que... Porque são muitos processos. São 8 departamentos que trabalham diretamente com o atleta. Desses 8 departamentos, cada um tem, assim, sei lá quantos centenas de processos, dezenas de processos. Esses processos, eles não podem carregar o atleta, nem de más informações, nem de boas informações. É simplesmente assim, você deslocou um pouquinho, vamos para a meta. Entendeu? Então, assim, não é para você ser negativista, é para você ser, olha, sua consciência, você vai jogar até os 40 anos desta forma, aqui você tá numa rota boa. Então, isso tudo tem que gerar para o atleta ele querer ficar aqui dentro para passar por tudo isso. E é isso que a gente sente. Hoje eu vejo que eu não via. O pessoal terminava o treino, não via a hora de terminar o treino em vários locais que eu trabalhei para ir embora. Porque não aguenta ali. Então, é conversa que não se deve, é coisa que não tem que falar, é assunto que entra que não tem nada a ver. Aí o cara... famoso ambiente, o ambiente. É o ambiente, famoso ambiente. Então... Aqui não tem isso. Aqui, esses processos todos, o que eu achava, caiu por terra o que eu pensava. O que eu achava que ia ser, de fato, muito pesado, porque eu via isso em vários outros clubes que eu trabalhei, inclusive em basquete, em vôlei, em outras modalidades, e aqui o peso é muito baixo dos processos de 8, 9 departamentos que tem aqui. Acho que é muito profissionalismo, é o que ela falou, a galera que não tá nessa vibe não fica. Engraçado que a gente tem jogadores, cara, até gente que passou por aqui de muito talento, que a carreira acabou muito cedo, porque visivelmente o clube nem tinha essa estrutura da época, né? Mas não tô nem falando do Palmeiras em si, mas o jogador não se cuidou desse jeito, cara. Talvez depois do jogo, a hora que era pra se alimentar bem, foi sair pra beber e tal, e chega com 30, 31, 32 anos com muita lesão atrás de lesão, filho, né? E aí, cara, aí ninguém segura. E é uma pena, porque se tivesse, de repente, esse departamento, o jogador tivesse, na época, consciência disso, poderia ter se segurado até os 40 em alto nível. É claro que o corpo muda, é normal, mas você pode mudar com muito mais qualidade do que, né, enfim. E aí você vai adaptando, né? Tipo assim, o seu corpo muda, seu metabolismo, ele vai tendo ali algumas alternâncias, a sua velocidade muda, seu tempo de reação muda, mas aí você vai se adaptando, de acordo com aquilo que você pode, exatamente. O Cristiano Ronaldo, você vai acho que esses processos mexendo todos... um pouquinho da função, vai mudando a forma de jogar, mas... Acho que ele seria o melhor amigo da Mitch se ele jogasse aqui. Seria. Das duas da Elaine. Apesar que muito no consultório chegou gente com a foto dele e falou, quero ficar assim. Pois jogador do Palmeiras? Então, não, no consultório, pessoas aleatórias. Mas nós tivemos um atleta que passou por aqui no podcast que falou, que chegou na sua salinha lá e falou, quero ficar com esse shape aqui. Foi, pronto. Eu não lembro. Pronto, Gabriel, foi. O menino ele falou pra gente. Falou. E eu falei, vamos fazer. Mas eu sabia, e eu já tinha conversado com ele, que não ia dar certo. Mas a gente correu esse risco. E ele não conseguiu jogar. Ele teve que sair do jogo. E eu virei pra ele, eu falei assim, tá vendo? Não é da noite pro dia. Você não consegue uma coisa que é feita em 15, 20 anos, a mesma coisa que o fisiculturista natural, ele não vai ser da noite pro dia, ele vai ser 15, 20 anos, às vezes 20 anos mesmo. Então não dá para você fazer esses extremos,
com os atletas, não é? Por isso da importância da rotina, dos processos e tudo mais. E foi ótimo. Ele desmaiou em campo. Ele foi ruim. E eu não tirei a minha cara da reta. Isso é sacana. Não. Você quer isso? Vambora. É igual criança, vai botar o dedo na tomada. Não pode, vai tomar um choquinho. Não Mas pode. esse foi o pensamento. E eu não tirei, eu falei mesmo, todo mundo sabia que eu tinha dado a dieta e que corri o risco de um jogo. Mas se não passasse por isso, sem brincadeira, no primeiro tempo ele acabou. Tava seco, Aí, esteticamente da forma como ele queria. Mirtz, não faça mais isso. Mirtz, não faça mais isso com meus jogadores. Não, nunca mais. Mirtz, por favor, não faça mais isso. Não, pode deixar, Bel. Pode deixar, Bel. Não, mas é legal isso. Pode É deixar. legal, é legal esse o procedimento das duas, porque o jogador, não é que ela não fez pra ferrar o cara, mas eu entendo que às vezes a ambição tá na cabeça tão grande que ninguém tira isso de você. A não ser que você tome um estalo. Sim. E ela falou, beleza, esse jogo dá, não sei, ele quer, a gente vai fazer isso. E aí deve faltar um monte de coisa no corpo, que é de uma hora pra outra. E eu mesmo um dia eu falei assim, eu vou virar vegano. Aí eu fiquei o dia inteiro sem comer carne. Eu precisava escrever um roteiro, eu trabalhava na televisão na época. 5h30 da tarde, eu tinha uma dor de cabeça. Eu não conseguia escrever, eu precisava entregar o roteiro até as 8. Como eu falei, eu fui numa churrascaria, mano. Fui comer carne, escrevi o roteiro na mesa da churrascaria, cheio de gota de picanha, de sangue Virou o negócio lá com verdinho. Irmão, eu preciso trabalhar, vamos lá. Tá, mas aí, por exemplo, essa coisa eu vou falar, porque eu tenho muita coisa para falar. Então, olha só, você está falando uma coisa importante. Eu tenho a experiência de fazer a transição de alguns atletas para vegano, né? Todos os que falaram assim, vou virar vegano, não viraram. Não tem propósito. Até porque é um estilo de vida, né? É estilo de vida. Não tem, esquece. Estilo de vida. Você larga o social, você não pode estar em lugar Mano, nenhum. me deu uma dor de cabeça, velho. Esquece. É um estilo de vida. Aí eu aprendi muito com as atletas veganas, que de fato tem atleta que não põe nem a roupa, então assim, é estilo de vida mesmo. A partir desse estilo de vida, você fala, vai dar certo. Então aí você começa. Então eu demorei 2 anos para fazer a transição de pessoas que viraram veganas mesmo, nua e crua, pura, não é? E isso teve algumas situações. Por exemplo, quem comia em 15 minutos, 20 minutos, começou a comer em 50 minutos. Porque você mastigar fibra é muito difícil. Você vai ficar mastigando grão, 50 minutos. Para isso muda a logística das viagens. Tem que ser, uma loja tem que esperar um pouco mais para a menina ir poder no quarto, se arrumar, fazer a coisa. Então tem isso. Os hotéis não estavam preparados e não estão preparados. As pessoas que viram veganas, principalmente os atletas, precisa ter em consciência de fato o que é ser vegano, porque o profissional sabe o que é ser vegano. Se é vegano nível A, nível B, nível C, não. Ou você é vegano ou você não é vegano. Como. Né? Porque o vegano, ele é um propósito de vida. E isso é muito legal. É isso que a gente vai ensinando. Olha, você está falando a palavra errada. Você só não está comendo a carne vermelha. Isso não é ser vegetariano, isso não é ser vegano, são coisas diferentes. Então tem muita confusão no processo, mas demora muito tempo. Demora muito tempo para mudar. Então você fez bem ir para a churrascaria, comer seu churrasco. Tinha o professor da academia que era, ele falou, não, vai que você consegue. Eu falei, mano, vai ser hoje então. Comecei a comer grão de bico. Eu comia grão de bico, a minha fome não saía, velho. E eu falei, vou comer mais grão de bico aqui. Fui comprei mais grão de bico, tá ligado? A fome aumentou. Não, eu fui comendo. Não, porque grão de bico é igual picanha no nutriente. Eu falei, é mesmo? Então eu vou comer grão de bico, velho. Aí deu 5h30 da tarde, uma dor de cabeça, cara. Eu de frente pro computador não conseguia escrever. Eu falei, mano, eu vou perder meu trabalho, velho. Eu vou na churrascaria, foda-se. Mas dá um efeito colateral pra transição é grande. Senhor, uma dor, não, sem zoeira aqui. Eu tenho às vezes um pouco de Não labirintite e dá pra tal. ser drástico, né? Mano, fazer gradual. Era uma dor de cabeça. Porque às vezes a dor de cabeça é aqui. Era uma dor de cabeça, era a cabeça inteira, tá ligado? Era tipo o corpo falando, irmão, vai pra churrascaria. Você é casado? Ah, quase. Enrolado? Né? Pode até perder a namorada. Pode. Não, mas na época eu era solteiro. Ah, então tudo bem. Então tem que fazer isso quando for solteiro. Quando for casado, não rola. O estresse. Não rola. Eu tô falando sério. Teve gente que brigou com o marido. Teve atleta que brigou com o marido e atleta masculino que brigou com a esposa. Brigou. Porque fica zureta.
Assim, Mexe com o emocional, né? A adaptação é como se você fosse aprender matemática ou jogar futebol. Então, ó, você tá pronto para ser vendido, para jogar, para fazer parte de um sistema aos 25 anos. Sim. Não aos 6 anos, certo? Então, você está pronto para ser vegano depois de um processo que você passou. É muito diferente. E aí, por isso que eu estou falando que tem adaptação do corpo. E eu vou te falar, eu aprendi depois de mais velho a importância da comida. Porque você fala, mas óbvio que a comida é importante. Se não comer, você vai morrer. Beleza, tudo bem. Mas eu digo assim, eu de moleque, eu tinha várias reações. Que às vezes eu não gostava de tomar café da manhã e eu chegava na rádio meio estressado. Depois, com o tempo, eu fui entendendo que se eu não comesse, realmente, o meu humor mudava muito. Então hoje eu como o dia inteiro um pouquinho, né? Tipo assim, então 2 coisas pra mim que são essenciais. É comida e dar aquela largada de manhã. Porque a largada dá uma tranquilizada na vida, né? Você entendeu? Largada. É largada. Uma largadinha, né? De manhã. Vou ali, vou aqui. Porque senão seu estômago fica e você fica. Certo. Então, mano, a gente vai viajar ali, vai pros parques ali, a gente andava 16 quilômetros nos parques lá de Orlando lá. 25 mil passos. Mano, eu tava com energia no alto, porque eu não parava de comer. De manhã eu tomava um café reforçado. Aí, tipo, dava 11 horas, chegava no parque. Já vou comer aqui um lanche. Não tô nem aí, mano. Comi um lanche. Aí 2 da tarde eu comi outro lanche. Eu sei que é comida errada, mas eu tava me alimentando, pelo menos. Tava comendo. Tá ótimo. Melhor é me alimentar do que eu sou um cara chato, entendeu? Nas filas dos brinquedos. Aí dava 5 da tarde, eu levava uma barrinha, comia a barrinha. 7 eu queria comer. O meu sogro já não me aguentava mais. Mano, você vai parar pra comer de novo. Eu encontro vocês, relaxa. Só comer. Só que de moleque eu não tinha isso. Eu achava assim, não, beleza, eu vou ficar sem comer, eu vou emagrecer, bacana. Só que eu ficava estressado, velho. Eu tinha que trabalhar com humor. Então eu era humorista estressado, olha que legal. É ótimo. Tudo a ver, né? Você falava tudo sobre estresse. A questão da comida, acho que eu já até comentei isso com a Mirtza, com algumas pessoas. Ele é tão natural em nós, a alimentação, o ato de se alimentar, que, né, vocês falam que não faz ideia do que acontece no departamento de nutrição, que começa às 7 horas da manhã e trabalha até meia-noite. Um dos primeiros atos do ser humano quando ele nasce é se alimentar. Então, é tão natural aquilo que a gente não percebe a falta que ele faz. Então, até você entender, porque o primeiro contato que você tem ali depois de chorar é o alimento. Que vai deixar você calmo. Que vai deixar você calmo. Não estressado. Então, assim, vai te deixar calmo. É o primeiro contato que você tem ali de, né? E as pessoas não têm essa ideia. Né? Então, como você come, não tô nem falando da qualidade, mas sim. Do ato de se alimentar, de comer, seja um hambúrguer, seja uma salada. E quando tira isso de você, você realmente fica zureta, desparafusado. É por isso que eu não queria pro Big Brother, mano. Se o cara acordar cedo sem conseguir dormir, 25 pessoas no quarto, gritando, acendendo a luz e sem comer, mano, eu não duro 2 dias no lugar dele. Você pode até acender a luz, apagar, acender, tudo bem, mas sem comer não dá, né? Sem comer você não fica. Sem comer no 3º dia, você tá. É outra pessoa. Não consegue. Você não consegue. Isso é um dos pontos, né? Porque a parte de neural, assim, entre você tá bem ou tá estressado, né? Tá feliz ou tá estressado, passa pela alimentação. Você sentiu isso acontecer. Foi muito interessante quando você tava falando. Você sentiu isso acontecer. Sim. Certo? Então, uma vez que você sentiu isso acontecer, foi na hora, assim, porque primeiro ponto é isso aí, você te baixa, dá uma depressão. Né? Tipo, Só que o teu corpo, ele vai sofrendo algumas consequências disso. A gente espera, sei lá, 30 anos. Você falou uma outra coisa importante, que eu queria só comentar sobre isso. Você falou assim, ó, o que veio na frente eu comi. Perfeito. Sabe por quê? Porque você estava matando o seu problema ali naquela situação. Você correu não sei quantos passos, fez a coisa acontecer, tá? Já gastou a sua energia, a cabeça tá boa porque tá emagrecendo, tô super bem porque a adrenalina tá em alta, tô feliz, consegui fazer isso. O nosso problema não é fazer a atividade. Nosso problema é o que resta de você depois da atividade. É o que resta de você depois da atividade. E aí, nesse pensamento, você está super bem. Não tem alimento certo ou errado. Desse pensamento, eu quero dizer o seguinte, que eu estou imaginando que você está num lugar que só tem aquilo não tem outra coisa para você escolher. Então, come aquilo. Então, eu comi um bauru que tem um peito de peru, um negócio ultraprocessado. Né? Tudo bem, não tem problema, não é sempre que você faz isso. Por isso que eu entro naquela conversa que você falou. Isso está certo, isso está errado? Eu posso colocar isso na minha alimentação, nessa rota alimentar?
Pô, mas a sua rota alimentar tem 70% de um hábito maravilhoso. Qual é o problema de 20% de um hábito que, de repente, você vai sair com os amigos? O problema é só quando esse hábito, ele inverte. Né, o processo. Né? Ao invés Exatamente. de ser 20%, 10%, ele vira os 70%. Aí sim, aí entra as doenças. Que é a maior dificuldade de quando as pessoas iniciam esse processo da reeducação alimentar, né? Que a gente fala que é um enfrentamento de uma luta com você mesmo, porque você consegue manter uma rotina regrada por um período, só que a hora que você sai dessa rotina e você entra na rotina anterior, para você pegar o caminho de volta que é o difícil, que é onde você tem que saber equilibrar, né? Saber dosar. Tipo assim, não que mudei meu hábito alimentar, Rodeira, vou me alimentar de uma forma mais saudável agora. Pô, não posso comer um fast food no final de semana. Não, posso comer um fast food. Só que lógico, Luizão, ao invés de você comer 2 lanches desse aí que você vai comer um. Você vai diminuindo a carga, entendeu? É o que você falou, tipo, você tentou virar vegano. Você tentou fazer de uma vez. Eu fui só um idiota por um dia, não por causa do vegano. Porque eu não tinha o mínimo da coerência que eu tava fazendo. Rodeira, mas até nesse processo da reeducação alimentar, não dá pra você fazer de uma vez. Tipo assim, uma pessoa que nem eu, por exemplo, vou fazer 40. Eu tenho 40 anos de uma alimentação desregrada. Se eu acordar amanhã e falar assim, Mirtz, vou comer só salada a partir de hoje, qual que é a chance disso dar certo? É mínima. Não dá. É mínima, porque não dá pra você mudar de forma drástica. Tem que ser gradativo. Então, assim, insere uns alimentos aqui, uns alimentos ali. É um doce aqui, então tira esse doce daqui, põe uma outra coisa, vai aos pouquinhos e vai observando. Melhorou, então vamos tentar agora inserir mais algumas coisas. Eu substituindo, né? Agregando. Eu acho que, como ele mesclando, falou, como ele falou, você tá explicando aí, ele virou e falou assim: é isso aí. O que eu imagino, né, e penso, a população, ela tem uma informação. Tá? A informação que é dada por mim, por você, por ela, pelo meu sobrinho, pelo Abel, por quem quer que seja. A informação que eu recebi de alguém. Todo mundo recebeu uma informação e eu vou passar essa informação para frente. Ela pode estar muito certa, muito errada e no nível metza-metza. Isso daí faz com que você entenda que comer essa xícara aqui não vai rolar. Vai fazer muito mal para mim. Primeiro que eu tô comendo ela, vai fazer mal pro meu estômago. Então vai me dar uma azia. Então já não como. Então a relação com o alimento o problema que esse alimento pode te dar. A relação com o alimento o que eu já sei que faz mal, que isso a Secretaria da Saúde fala para todos nós. Doenças e baixa de performance, etc. A gente já sabe mais ou menos. Mas na hora que você tem que mudar o hábito e transformar esse hábito para o seu corpo sair de um nível e passar para um outro nível, aí você precisa do profissional. Aí não tem jeito, você precisa do profissional. Para fazer a transição. Para fazer a transição, seja ela qual for. Olha, eu quero emagrecer. Olha, eu preciso ganhar peso. A gente tem muito disso aqui. Às vezes precisa emagrecer 1 quilo. A gente não tem muito emagrecimento aqui. Tem, a gente tem quase zero. Inclusive, eles chegaram super bem das férias. Né? Então, desde quando a gente entrou, assim, muito pelo contrário. A gente já pode começar a temporada nessa questão de peso, a gente já pode começar a temporada mandando ver. Sem precisar ficar fazendo dietas. Então, a dieta, ela é um momento muito pequeno para resolver um determinado assunto, né? Tirando o que a população, né, a questão popular já sabe. Então, ela é para um pequeno assunto ou para uma mudança de vida. Então, aí você precisa do profissional, que é o que acontece aqui. Aqui, eles não podem fazer sozinhos. Eu vou emagrecer sozinho, por exemplo, se ele falar assim, só vou tirar o sorvete. Tirei o sorvete. Tá legal, vou comer o açaí. Tá, mas o açaí tá fazendo você ganhar peso. Então, assim, precisa da orientação profissional, porque ele precisa tirar 3 alimentos, 4 alimentos, sem perder a funcionalidade do corpo. E por isso que a gente entra nesse cenário todo para orientar, para falar, olha, você vai fazer o que eu tô falando, é 1 quilinho. 1 quilo são 9.000 calorias para você perder do seu corpo. Para perder. 1 quilo? São 9.000 calorias para você perder do seu corpo.
9 mil calorias? Calorias do corpo, né? Medição da metabolismo. Então, assim, são 9.000 calorias. 9.000 calorias você não perde num dia. Você vai perder, pode até perder essas 9.000, sei lá, 2.000, 1.000, né? Vai organizando, porque a performance não pode mudar. Agora, ganhar em um dia é possível? É possível. A Luizão com medo já. Não, Ah, depois dos 21 anos, Não é medo não, cara. Isso é E interessante depois dos saber. 40? piorou. Cada fase... Obrigado, Isso meu. Cada não, fase- mas isso é sério, isso Não, é eu interessante sei. saber, porque às vezes a gente escuta as pessoas falando que você perde peso numa proporção totalmente diferente da que você ganha, e a gente vê às vezes as pessoas tentando entrar num processo de emagrecimento, e a pessoa perde 2 quilos numa semana, fica feliz da vida. Aí na outra semana ela dá aquele deslize que eu Ganha comentei, ela 6. sobe 7. E aí ela se desespera. Foi o Ronaldo no medida certa, É lembra? sério, cara. Não, Emagreceu. ali foi complicado. Foi bem Ele complicado. perdeu 20 e ganhou 50. É porque eu acho que esse conflito, essa confusão, aí entra até na brincadeira mesmo. É. Essa confusão, vou emagrecer, você emagreceu, você ganhou peso, você não sei o quê. Principalmente ganhar e perder peso. Mas você falou também uma coisa interessante, porque depois dos 40, que você fala, depois dos 30, dos 20, dos 30... Até 20 anos, tudo bem, vai estar difícil de você organizar um hábito alimentar saudável. Tá difícil, tá legal. Depois dos 25, 35, 45, 55, o seu corpo não quer mais mudar. Você pode mudar o hábito que for. Você não tá de boa, não? Você pode. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você vai demorar muito mais que 2 anos. Muito mais que 2 anos para você conquistar. Por isso que vale a pena a gente entrar numa conversa assim como a gente está fazendo, ou mesmo as pessoas com seus profissionais e tudo mais, ou mesmo na atividade física, tentar de fato fazer um processo alimentar o melhor possível para desenvolver hábitos. Porque aí com 35 anos você vai querer assistir Vira um aquele modo de filme, vida, não adianta. Não, mas eu vou te falar, eu com 40... Não, eu pego a foto do Altas Horas. Com 30 eu tava no Altas Horas. Eu tô muito melhor. É sério, mas eu não tinha pescoço com 30 anos, velho. Papo sério. Eu não me cuidava, eu fazia churrasco 4 vezes por semana. Eu tô indo no mesmo caminho. Não, ao contrário, eu tô muito melhor. Mas ainda Eu preciso tô indo passar no mesmo caminho, passar eu no tô consultório da Mirtz ainda pra ajeitar o meu veganismo. Projeto Copa, qual que vai ser a Copa daqui? 4 Copas, nem sabe ainda, né? Copa da Arábia Saudita, Arábia Saudita vegano. Cara, eu sei que eu, em 2018, eu tentei fazer uma mudança aí, né? Depois de tomar uma comida do Zé Roberto. O Roberto chamou minha atenção, né? Que eu tava muito pesado e tal. Mas ele tava sem camisa, né? Porque ele nunca tá com camisa. Tá. É só pra humilhar os outros. Nunca. Mas eu tava, Ai, meu Deus, com a balancinha Ele é meio uma alta, e verdade. aí ele me chamou a atenção e falou, cara, você é muito novo, você tem que cuidar e tal. Só que eu falei, não, Zé, vou tentar fazer alguma coisa. E eu tentei fazer essa mudança de hábito alimentar dessa forma gradativa. Fui fazendo. Deu certo, cara. Eu reduzi aí uns 27, 28 quilos. E depois? Em cerca de 6 meses. Tá bom. E depois? Depois eu encontrei tudo de novo. Que é aquilo, eu saí Então você da perdeu, rota não e me eliminou. perdi no caminho, não voltei. A cara da Mirtz, eu pensei, Não ainda bem que voltei, não é meu não tem atleta. Ele voltou Né? a usar. Não, ele falou né? isso, eu tava imaginando assim, cara, é melhor você manter como você tava do que você perder tanto e ganhar depois tanto, ganhar. porque o corpo, ele Sente, né? ele sente muito Sim. mais, é pior. Assim, seja um gordo feliz, sabe? Não, seja... Você jogou um ano fora, Luiz. Cara, eu baixei de lixo. 120 para 93. Aí depois eu voltei pra 120. A Mirtz ficou decepcionada, você Não, falando. ele falando, eu pensei assim, Ela tá eu pensei assim, por que você não foi um gordo feliz? Oh. Mas, ô Mirtz, se eu falar pra você que foi sem sofrimento, Então- porque assim, eu já até conversei com a Elaine sabe, eu não sou um gordo do doce. Eu não sou o cara do Não é doce. gordo, Luiz. De vez em quando eu não vou é, lá, tô brincando com ele. eu sou um falso gordo e um falso magro Não, ao mesmo mas não tempo. é, Eu tenho a cara. cintura de uma Você pessoa podia se cuidar obesa, mais? Poderia, mas tenho os braços e as pernas de uma pessoa magra, digamos assim, por Não, causa mas da altura. Altura ajuda. aqui eu tô brincando, não tô Sim. adjetivando. Sim. Não vou adjetivar nem você, nem ninguém. Mas eu até mas falei eu pra Eu só quero Elaine, falar Ele assim, não só é- seja feliz. eu já falei pra Elaine, o meu problema é o salgado. O meu problema é a pizza, é a torta, o pastel da feira. São essas coisas Porra, que eu não consigo abrir mão. Porque o doce eu abro mão com uma facilidade Eu também, assim eu não ligo pra absurda. doce, cara. Tirando refrigerante. Refrigerante é uma coisa que eu não consigo largar.
Inclusive, eu acho que esse é um caso até clínico, porque eu não consigo largar, gente. Vai ter que ter uma boa conversa com os alimentos. É bizarro. Tá, eles fazendo uma consulta com você. Você não, mas percebeu? isso que ele tá falando é quando você pega o vício desde cedo. Sim, isso que ele tá falando é verdade. Eu não tomo há 10 anos, sabia? Não, então. Cumprimento, então. Nossa, 10 anos. Parabéns! 10 anos que eu só tomo água e café. Perfeito. Tem dia que eu já acordo com o pensamento na garrafinha, mencionando tem que ser, e tem que ser. Ó, eu botei uma coca na boca. Elaine, eu botei uma coca na boca depois de 10 anos que eu fui no... Eu gosto muito de Star Wars. E tem uma Coca-Cola do Star Wars, que é uma granada lá. Aí eu falei, vou experimentar isso aqui, cara. Eu dei pro meu genro, porque eu não consigo de tão doce que é. Só que quando eu gostava, eu não sabia que era tão doce assim. É doce. Hoje que o próprio café... Eu vou contar pra vocês aqui. Eu fui numa nutricionista e eu tomava café com adoçante. Eu botava 4 gotas pro café. Eu tomava 8 cafés por dia. Aí ela falou, faz 4 vezes 8. Eu não vou fazer agora, que eu não lembro. Mas é bastante. 4 vezes 8, 32. 32. Ela falou, você percebeu que você toma 32 gotas de adoçante por dia? Ela falou, isso te engorda muito, velho. Para de tomar adoçante. Aí eu continuei com o café e nunca mais tomei com adoçante. A gente... foi bem, mandou bem. Mas eu gostaria muito que você... Tá bom, você parou com adoçante. Parabéns. Aqui a gente precisa de mais nutrientes ainda. A gente trabalha com a rapadura. Então é a rapadura que vai adoçar. E adoça super bem. Mas entendi, é pra eu tomar café com rapadura? Tá bom. Um pouquinho de rapadura. O tâmara. Tâmara também. Não, tâmara aí com a tâmara você... Tâmara, amigo. Não, a tâmara você encontra. Lá nos Emirados Árabes. Entendi. Tá tranquilo. É só ir lá. Mas a tâmara adoça bem. Não, a tâmara não, pegou qualquer coisa mais doce, tipo tâmara, ou mesmo um pouquinho pra transição, né? De não tomar sem açúcar. É só você fazer isso, põe na boca e vai tomando café, que é a mesma coisa. E aí, com o tempo, você vai deixando de pôr o açúcar, a rapadura, o que for. Isso é outra coisa que eu preciso largar, o açúcar do café também. Você percebeu que você precisa largar tudo que você falou até agora? Tem que começar do zero. Vai começar do zero. Reserva. Vai fazer uma reeducação novamente, Luiz, depois dessa conversa. Vamos, eu vou passar lá na salinha da Mirtz, saindo do só que aí lá vai ser... Aí já não vai ter mais paçoquinha. Ela vai colocar o jalequinho do Dr. Now. Faz essa série pra TV Palmeiras, hein? Medida certa, TV Palmeiras. Vou benzer você. Faz essa série. Você está comendo 5.000 calorias por dia, não você quer ver aonde você vai ficar bravo com ele? Vai no nosso refeitório lá um dia, vê o Luiz comer. Não, eu já vi ele comer. Ixi, eu já vi o Luiz comer. Ele gosta de salgado. Mas até que eu tô bem agora, já foi pior. Já. Agora sim que você tá tomando água, que a gente tá no estúdio. Não. No quesito alimentar, cara, até que agora meu prato até diminuiu. Meu prato, antes não dava nem pra me ver do outro lado. Não, o seu prato, sim, o que você põe nele, não, né? Não, Rudy, te juro que o meu prato já foi pior. Eu tô brincando. Não dava pra ver do outro lado. Assim, era assim, bem E assim, bem generoso. E o que mais assim, espantava até as pessoas que almoçavam comigo, que era arroz e feijão. Não tinha as outras coisas iguarias. Arroz, feijão, aquilo só. Arroz, feijão e farinha. É arroz, feijão e farinha. Mas porque é um hábito desde a infância. Foi criado assim e como bem. Agora, tava no nosso roteiro e a gente esqueceu de perguntar, porque a conversa tá muito boa, a gente tá fazendo uma consulta aqui. Tá aproveitando. A questão do Flaco Lopes. Sim. Eu ia perguntar pra ela do Flaco e ainda ia estender se tem mais algum outro atleta que precisou que passar ou que ainda precisa passar por esse processo. Que é o contrário, né? Que é deixar mais forte. Nesse caso, sim. Olha, o Flaco, ele chegou, aquela história, ele chegou aqui e ele ia jogar. Aí o Abel pôs para jogar, só que ele não teve condição, assim, de sustentar um jogo inteiro, porque a forma dele conseguir trabalhar, né, esse estresse era muito mais baixa do que passar por ele, né? Chegar, né, nesse estresse, ele estava muito mais baixo que isso, ele não conseguia se organizar, se recuperar. Então, já nas nossas avaliações, entre os departamentos, a gente falou um para o outro, falou assim, ele é fraco. Nós já tínhamos falado isso. O fraco, entendam bem, assim, para suportar 5 jogos, 5 competições, claro, vários jogos. Então, assim... Chegou no meio da temporada. Então é uma forma da gente falar. O fraco não é assim, ou talvez ele não vai conseguir, precisa fortalecer. Talvez seja mais interessante. E a gente já sabia disso.
A gente já sabia disso. E chegou o momento, aí a gente estava se arrumando, chegou o momento do Abel colocar ele em campo. Né? E aí aconteceu o que a gente ia falar no primeiro jogo, no segundo jogo, não suportou. Não é? Então, a partir daí, a consciência veio. E ele é um cara muito aberto para receber as informações. Que legal isso, né? E aí a gente foi conversar com ele. Uma das coisas que ele teria que fazer era estimular muito mais a preparação física dele e fazer o processo alimentar. Porque senão você não faz uma hipertrofia ou um anabolismo bom, como se deve, né? Então, você uniu 2 departamentos para fazer isso. E aí, a gente começou a orientar ele. Então, ele saiu, sei lá, de 600 gramas por dia, talvez 700 gramas por dia de comida. Comia super pouco no café da manhã e sempre a mesma coisa, né? E a gente foi aí para quase 1,5 kg, foi para quase 3.000 calorias. Ele comia 1.200. Ele comia 1.200 calorias, 1.000 calorias às vezes, não é? Então, o que a gente fez? Teve que mudar a cabeça dele. Só que aí entra o propósito. Dentro do propósito dele, ele sentiu que ele não conseguia fazer inteiro, que ele precisava e que ele precisava fazer aquilo que a gente estava fazendo. Então, ela fazia 800 calorias só numa suplementação. E ele ia levar à noite, além das 5 refeições que ele teria que fazer no dia. E se ele burlasse uma refeição, era mais tempo que a gente levaria para ele entrar em campo. Então, assim, é uma matemática. Tá? Então, por isso que eu falo que esse elenco é especial. Diferenciado, porque eles cumprem o que eles fazem. Falo. Tanto que a melhora dele é absurda, né? Absurda. Quando ela fala flaco, não é tecnicamente. O flaco, inclusive o apelido dele é flaco. Flaco, que é fraco. Longilíneo. Longilíneo. Então ele estava muito abaixo do que os padrões que a gente quer aqui. E aí foi um desenvolvimento fantástico dele. Ele fazia assim, ó, e mostrava os músculos e tudo mais. Começou a se empolgar. Se empolgar. Ele viu o resultado, né? Fora o que metabolicamente ele estava extremamente funcional. Porque o metabolismo também, a estrutura é uma coisa, né? E o metabolismo é outra. Funcionam diferentes, né? E funcionam de forma diferente. Então tinha que colocar em ordem o metabolismo e tinha que colocar em ordem a estrutura neuromuscular. E tinha que colocar em ordem o recover dele. E tinha que colocar em ordem a casa dele. A esposa dele, que é médica, então falamos muito com a esposa dele. Então, assim, todo o cenário dele teve que mudar. Isso é só um jogador, hein? É só um jogador. Aí a gente tem mais 3, na pergunta tem mais 3. O Estevão tá numa dessa também, do desenvolvimento. O Jojo ficou nesse desenvolvimento. O Vitor Luiz está no desenvolvimento. Vitor Reis está no desenvolvimento. Quem passou pelo desenvolvimento foi o Vanderlan, o Jojo, o Luiz Guilherme passou por esse desenvolvimento. Caraca. Tudo, exatamente nesse processo. Com a mãe, com todo mundo ali. Por que vocês falam às 3 da manhã, né? Vocês conversam às 3 da manhã por causa disso. Mas aí já falou com a mãe do Luiz Guilherme? Ainda não, verdade. Peraí que eu vou ligar pra ela. 3 da manhã. É mais ou menos isso. Aí é 3 da manhã. Mas... Nossa, será que eu falei isso? Eu não falei isso lá. Mirtes, fala, tô sonhando com meu hambúrguer gourmet. Você falou com a mãe dele? Falei, putz, esqueci. Ligo pra mãe e deixo o recado às 3 da manhã. Um recadinho, porque... Tava brincando. Nível João Paulo Sampaio de diversão hoje essa entrevista. Mas e competência. Dos nomes que ela cita, curioso que tem... Além do Flaco, que é atacante, tem os meninos da linha defensiva, né? O Vanderlan que joga na lateral, mas o Vitor Reis, que é zagueiro, né? E que precisa de fato, né? Ter é o que tá treinando o profissional agora. Mais o Abel falou para suportar Isso. as divididas e as disputas com os atacantes adversários. Isso. E ele, guardem esse nome, viu? Vitor Reis. Guardem esse nome, que vocês vão ouvir falar bastante ainda. O Abel já falou na coletiva. Porque é um zagueiro de muito potencial que o Palmeiras tem desde os 11 anos de idade. É mais um da geração 06. E tá comendo tâmara agora.
come mesmo. É mais um da geração 06. É diferenciado. Foi capitão em todas as categorias por onde passou, que legal. Não, capitão da seleção todas as sub-17 posições. também. É mais um menino aí pra vocês ficarem atentos. Isso o Luiz falou, tá falando porque ele narra esses que caras. tem muito potencial, cara. Mas quem que era que você ia falar? Faltou um você ia falar agora. Não, eu tinha falado esses, né? Eu acho que aí os outros era para perder, né? Também para perder, né? Então a gente teve alguns atletas que a gente intervém para perder 2 quilos, aí são 18 mil calorias. Então a gente vai monitorando eles. Equilibrando. Né? Equilibrando. Quem eu lembrei que também falou que fez um trabalho desse com você foi o Marcelo Lomba. Não, o Lomba foi espetacular. Foi. O Lomba foi espetacular. Porque o Lomba tinha um processo, e aí a gente não sabe o que acontece no outro clube, né? Então, de repente, o processo está muito mais estressante do que realmente ele pode suportar. As nossas análises aqui, elas mostram realmente o funcionamento metabólico do atleta estrutural e mental. Né? Então, quando ele chegou, a primeira coisa que a gente viu foi o seguinte: olha, na idade que você está, a forma como você está, o cenário que você entrou agora, você precisa ganhar peso e precisa ajustar 2 ou 3 vias, né, que a gente fala vias ou itens do metabolismo, para que você possa suportar todo o estresse, o cansaço de treinamento e tudo mais. Né? E o Lomba é diferenciado, né? Vamos dizer assim. Diferenciado. Boa. E aí ele falou assim: não, vamos fazer. Você topa? Porque o que aconteceu? A gente mostrou para ele o que estava acontecendo com ele. Olha, isso aqui está nesse nível, você precisa chegar nesse nível. Isso está aqui, você precisa chegar aqui. Isso está aqui, você precisa chegar aqui. Você confia? Ah, confio. E aí foi. E ele, então, nossa, metabolicamente ele ficou numa funcionalidade maravilhosa e estruturalmente ele suporta muito bem. E ele não fazia isso. Vez em quando ele fala, perdi peso, a gente ajusta e ele rápido, ajusta mais rápido aí. Legal. Tá mais adaptado. Quando teve com a gente, ele falou, né, desse processo que ele passou, elogiou bastante. Falou que bacana. Que pra ele foi fundamental, que ele falou que inclusive foi até um ponto de melhora na performance dele aqui no clube. Com a idade dele. que ele tá, porque foi o que ele falou, eu não imaginava com a idade que eu cheguei no Palmeiras que o pessoal ia me dar uma orientação dessa pra minha performance melhorar, subir dessa forma e assim, foi assim, sensacional. Você sabe, nós estamos aprendendo a lidar com os dados que a gente tem com as tecnologias. Essa é a verdade. Não é? Você tem muitas avaliações, né? A gente fala metabolômica, imagina, o que é isso, né? Então, só falar esses nomes tá bom. Metabolômica, proteômica, né? Microbiota, que a gente avalia todo o intestino dos atletas aqui, não é? E o intestino, ele tem, vamos só facilitar, bactérias boas e bactérias ruins, que faz simplesmente, eles estão no seu corpo e é um órgão, né, que você precisa tratar bem. Então tem muitos desequilibrados e isso gera ansiedade, às vezes gera depressão, às vezes gera problemas no intestino, às vezes gera problemas no estado imune, na imunologia. Então a gente também faz esses exames. Porém, esses exames são super novos, tem o quê? 15, 20 anos, sim, sabe? Então a gente precisa colocar no esporte para que a gente tenha uma noção do esporte, trazendo o que acontece no corpo desses atletas para a gente poder tomar decisão. Então hoje, por isso que eu falei, hoje a gente consegue fazer inclusive esses exames, que fica aí na nossa mão para a gente depois devolver para o atleta, ou na forma de suplementação, ou na forma de um shot, ou na forma de uma comida especial, para que ele melhore essa via dele, do corpo. Então, a gente usa esses dados, tem dados que a gente ainda está aprendendo, tem dados que a gente já tem há muitos anos, para determinar para o atleta e falar para ele, olha, você está nessa posição, se a gente precisa te levar nessa posição. E aí é onde a gente vê a diferença do apoio aí do staff, podendo ajudar ele, primeiro na saúde dele, para depois ele conseguir manter uma boa performance. Né? Acho que não tem como o palmeirense não ter gostado dessa entrevista. Sim, aqui, né, cara? É muita informação, muito conhecimento e, cara, é um dos pilares, né, do momento do Palmeiras. Eu falei antes pra mim. Acho que do núcleo de saúde e performance, acho que é o único departamento que a gente ainda não tinha conversado, né? Era nutrição, porque nós conversamos com o Dr. Pedro, conversamos com o Daniel Gonçalves. Nós não trouxemos o Vini da fisiologia ainda, mas o Daniel, quando veio, deu ali um
um pouquinho do parâmetro, porque o Daniel, ele tem um pouquinho de cada departamento, né? Que como coordenador científico, ele passa por um pouquinho de cada departamento. A gente não conversou com o Vini da fisiologia ainda, que também é um outro cara que a gente precisa trazer, o pessoal da fisioterapia, mas é legal que cada vez que a gente traz algum profissional do NSP, abre ainda mais o leque para quem está em casa, para entender os processos, entender a importância do departamento, e aí a galera começa a cair a ficha do porquê que as coisas dão certo. Né? Que é engraçado, quando os torcedores vêm aqui e visitam, e alguns fazem o tour comigo, eu sempre falo para eles, olha gente, aqui hoje em dia, você não consegue omitir informação. Então assim, se você não tá legal, se o teu organismo não tá legal, se você fugiu da régua, você não consegue omitir. Porque aqui hoje, os atletas, toda a tecnologia que você tem aqui dentro hoje, todos os exames que são feitos e os acompanhamentos principalmente, eles te entregam. Então assim, qual que é o melhor remédio? É levantar a mão e assumir, falar, ó, fugir um pouquinho da régua aqui e tal. Fugir na alimentação aqui, ou dormir menos horas essa noite. Porque você vai ser o principal prejudicado. E aqui, hoje em dia, não tem mais como. Aí o pessoal fica curioso, assim, mas como que não tem como? Irmão, tem vários controles aqui que vocês não fazem ideia. Tá, mas assim, a gente não pode perder para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que todos os clubes copiem isso. Que todos os clubes copiem isso. Para que essa situação a gente não perca para ela. E que o futebol seja definido exatamente dentro de campo. Então, assim, tudo que for saúde, tudo que for comprometimento, tudo que for o atleta tiver que fazer, tudo que for determinado para ele fazer, o que ele precisa e não o que ele quer, tudo que for isso, para mim, tem que copiar, tem que ter uma cabeça boa, pensamento bom e falar assim, não, eu tenho que fazer isso e é o estilo profissional que a gente quer, né? E aí a competição vai ser dentro de campo. A gente não pode perder fora de campo, né? Então, esse é o meu pensamento em relação a isso, sabe? Para mim, todos os clubes tinham que copiar. E a gente jogar dentro do campo mesmo para não perder, né? Não, concordo 100%. Eu não tô jogando porque eu tô fraco. Faz muito tempo que eu não melhoro. Não. Se eu tivesse esse acompanhamento desde novo, eu tinha estourado no futebol. Ah, sim, com certeza. Teria sido um baita lateral direito. Lateral com direito? certeza. Isso aí até 5 anos atrás. Agora eu já não sei onde eu tô. Tá na ponta, na ponta do banco de reserva. O doutor Pedro, eu mostrei uma ressonância da panturrilha pra ele e falou, eu nunca vi uma panturrilha com tanta cicatriz igual a sua. As duas, inclusive. Olha. Doutor Pedro. Você se cuidou pra caramba, né? Bastante. Mas você sabe que um craque, às vezes ele tem isso, esse problema de... A Bel fala, né, que todo craque tem a sua cicatriz, né? Muito craque mesmo. É muito craque, o resto o craque vai... Quem dera que você tivesse jogado um pouquinho de futebol, cara. Gostaria de ter... Mas, e foi uma das entrevistas mais longas que a gente fez com o pessoal aqui de... Quanto tempo que deu aí, Davi, até agora? Quase 2 já. A gente normalmente faz 1h20, 1h30... 2 horas. Por quê? Porque o assunto é interessante e vocês são muito divertidos. E a gente agradece, né? A Elaine e a Mirtz tem um presentinho pra vocês aqui de recordação. Tá. Olha aí. Olha. Pois é, presentinho de recordação agora. O pessoal que vem no Palmeiras Cast tá recebendo a plaquinha. E pra mim é chover no molhado, né? As coisas que eu falo aqui, porque pra mim é um motivo de orgulho muito grande, né? Saber toda a estrutura que o Palmeiras tem, a disposição, ser um porta-voz disso. E poder levar um pouco desse conhecimento para as pessoas, né? Que eu falo que eu sou um curioso, e o pessoal às vezes não acredita. Fala, eu sou um curioso, eu vou em todos os departamentos. Quantas vezes eu não vou lá na sala da Mirtz perguntar as coisas? Quantas vezes eu não vou lá na Elaine começar também? A fazer isso também. Perguntar as coisas. Tem bastante bala lá. Eu acho que é nessas conversas que a gente vai entendendo, abrindo a mente, a visão, né? Bem legal. E porque também é uma forma da gente adquirir um mínimo que seja de conhecimento para repassar para quem tá lá fora. Para a pessoa também aguçar essa curiosidade e de até pesquisar mais. E eu garanto que com esse papo de hoje, a gente falou logicamente de nutrição esportiva, mas eu tenho certeza que muita gente em casa vai ficar com a pulguinha atrás da orelha ali da sua própria alimentação na residência ali, do que pode melhorar. Porque quando a gente fala de nutrição, ela não é necessariamente só para o atleta. Ela vale para qualquer ser humano. Contrário, né? E você não precisa necessariamente ter a alimentação de um atleta. Você pode ter uma alimentação saudável sem ter as mesmas coisas que o atleta come. E com certeza vai levantar ali um twinzinho na cabeça de muita gente, viu, Mirtz? Mas agradeço você e a Elaine por terem vindo. Muito obrigado. Foi muito divertido. Valeu. Papos muito sério. Obrigado pelo carinho com a gente. Muito bom. Rudeira. Valeu.
E agora eu vou jantar. Valeu pela parceria mais Mas uma jantar a vez. gente pode continuar, porque a gente ama conversar sobre isso. Lembrando... Eu e ela. O problema era eu, né? Lembrando a galera... Não, eu e ela só. Vocês podem ir, a gente Vamos continua. tá conversando. Continua o podcast aqui. Traz o prato aí, vamos comer. Lembrando a galera que vai pingar um QR Code na tela para vocês baixarem o Palmeiras App, o aplicativo do Palmeiras. Lá vocês ficam por dentro de tudo que acontece no dia a dia do Verdão. Tem informações do elenco, tem notícias, tem os vídeos da TV Palmeiras. Tem também a enquete para você mandar pergunta para os convidados aqui do Palmeiras Cast. E quem sabe você vir aqui assistir um episódio com a gente. E na tela aqui, vocês veem que vai rodando aqui, né? As propagandas e tal. De vez em quando aparece um tal de Palmeiras Pay premiado. Sim, verdade. Né, que é a campanha do ano do Palmeiras. Então, para quem tem o Palmeiras Pay, quem tem o cartão de crédito, a cada R$50 utilizado, você garante um cupom para um sorteio de mais de 600 prêmios dentro do ano. Já tivemos alguns prêmios entregues, como a moto, alguns outros prêmios foram sorteados, experiências em dias de jogos. E daqui a mais ou menos 2 meses, se não me falha a memória, Rodeira, no mês de aniversário do Palmeiras, Sim. tem um sorteio de um carro zero. Olha. Então aí, pra quem tá querendo um poçante novo pra temporada, Vai sair pra a jantar e comer uma chance pizza? tá aí. Então, se você não tem ainda o seu Palmeiras Pay, baixe o aplicativo, abra sua conta, é super fácil, o seu crédito é aprovado assim, ó, em questão de segundos. Já começa a usar o seu cartão, aproveita aí que o Dia das Mães tá chegando, já usa o cartãozão pra comprar um presente pra mamãe palestrina e você, gastando R$50, já garante um cupom pra concorrer ao sorteio de vários prêmios, inclusive já vai estar concorrendo ao carro zero. Cara, você falou bonito agora. Falou Você bem, se alimentou a gente bem. tá Tá com... ensaiando. Eu tô querendo. Você me tá entusiasmou. ensaiando, não Você foi? me entusiasmou, hein? A gente vai ensaiando, a gente vai aprendendo, né? Alguns aninhos fazendo essas coisas, a gente vai aprendendo. Palmeiras Parabéns. Cast encerra por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima e avante palestra. Ó, a Rodeira Avante. fazendo carinho em mim agora, porque eu tô podendo com isso. Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.